E a da Floresta Negra? A da Floresta Negra... Essa eu acho a mais interessante. Essa eu acho a mais, assim... É a que me dá medo genuíno. É a que me dá, tipo, me tira o sono de noite, assim. Que eu fico, tipo, ok, se essa parte for verdade e essa solução for a correta, a gente tá muito ferrado. Ou não também, porque a gente não tem como descobrir qual que é a intenção de uma outra civilização. Exatamente. Pode ser que todo mundo tá esteja... todo mundo com medo. Exatamente, tá sabe? todo mundo com medo. É um jogo como é o dilema do prisioneiro, assim, né? Tá todo mundo ali. Exatamente. Mas a ideia, basicamente, é que a gente nunca recebeu sinais ou mensagens de outras civilizações inteligentes, ou elas nunca deram a cara pela galáxia, porque justamente todas têm medo das intenções de uma das outras. Então, toda a vida pela galáxia é um constante jogo de vou me esconder porque eu não tenho certeza de quais são as suas intenções. Exato. E quem se revelar primeiro corre o risco de ser alvo de uma civilização berserker. Então... então elas se misturam, as duas soluções. Elas se misturam nesse ponto. Uma saquei. Acaba virando a parte, digamos, as civilizações malignas da hipótese da Floresta Negra são geralmente as do berserker. São geralmente as civilizações que querem, tipo, procurar e destruir toda a vida na galáxia. O que faz sentido em um ponto. Os recursos são escassos. Só que eles são tão grandes, tipo assim, a gente está falando de proporções tão imensas de recursos, tipo o tamanho de uma galáxia, que a gente nunca chegou a conceber isso. E a gente provavelmente vai demorar, se um dia vai chegar nesse ponto da árvore tecnológica, de conceber tudo isso. Mas e se para uma civilização suficientemente avançada, realmente chegou a hora de pensar, que nem a gente pensa hoje, os estoques de urânio na Terra vão acabar em 40 anos, e se chegou no ponto que uma civilização pode começar a pensar, os estoques de urânio na Via Láctea vão acabar em 10 milhões de anos. Então acho melhor a gente começar a destruir tudo que use isso, sabe? Saquei. É uma possibilidade, né? E ela tem, o pessoal entender, ela tem esse nome da Floresta Negra, que é a mesma coisa quando a gente entra numa floresta, né? Você não quer, sabe? Você não sabe que bicho que tá ali escondido, né? Eu odeio a sensação, por exemplo, de estar, sei lá, vai acampar e acender uma fogueira no meio do nada, sabe? No meio do escuro. Porque aí você já deu sua localização. Já deu. Tipo, acende duas fogueiras, entendeu? E fica numa outra, sabe? Porque daí pelo menos tem enganar, 50% de chance de não ir na tua, sabe? Exatamente. Ou vai nas duas e tá todo mundo ferrado. E aí, nessa ideia da Floresta Negra, entra... Então é legal, né? Porque ela tem a ligação com o Berserker, mas ela tem a ligação com o sinal UOL, né? Tem. Porque a gente recebeu esse sinal. Uma vez só. Nunca mais... Por que nunca mais se repetiu? E se foi uma civilização que chacoalhou um galinho da árvore ali, né? E agora a gente botou a cabeça pra fora dos galhos, assim, e a gente tá tipo, é o próximo, sabe? A gente agora tá só esperando. Mas aí o lance da gente... Então, aí o lance da gente mandar a nossa localização, que começou com o Carl Sagan, né? Sim. Que mandou lá no disco. Filho da mãe, Carl Sagan, você. Só que o dele ainda foi benéfico, tipo, pra pensar, porque não era emissão de rádio, era emissão eletromagnética. O cara tinha que pegar o disco, né? Tipo, alguém vai ter que achar a Voyager. Ela emite sinais, mas são fracos, e são direcionados à Terra. Então, é uma dificuldade logística aí. Então, acho que ainda a gente pode fechar o olho assim e fingir que nunca aconteceu. Mas e aquela iniciativa da 2000 e alguma coisa, que a gente mandou uma mensagem para um aglomerado globular? Sim. Tu lembra? Não, mensagem de cima, que você diz? Não. Mais nova agora. Mais nova. Sabe quais foram as mensagens? Uma coletânea de tweets. Porque era uma mensagem promocional. Mas aí então tá tranquilo, cara. Os caras vão lá, pô, esse bando de ignorante. Não vamos lá. Deixa, eles mesmo vão se matar um dia. Então, tipo assim, a gente faz. Os caras estão brigando por One Piece, cara. Imagina pega a treta do One Piece e manda pra civilização. Na hora que a civilização vem, vai lá, o quê? Os caras estão brigando por One Piece, cara. A gente não precisa ir lá matar esses caras, não. De jeito nenhum, eu vou passar longe. Vai que passa pra todo mundo, sabe? Tipo, exatamente. Dele, né? Esses caras eles vão se matar. Mas então, porque aí ela junta com a do Berserker, né? Que a gente tá mandando sinal. Se o Berserker diz que todo mundo é todo mundo mal, e aí? Então, mas o Berserker não diz que é todo mundo mal, tá. Que só precisa de uma ser mal. E aí a gente começa a entrar num jogo de probabilidades. Certo. Por exemplo, se eu tô numa sala com 50 pessoas, concorda comigo que, mesmo sem conhecer ninguém, existe uma probabilidade não nula de alguém ali ter uma, tipo, claro. umas intenções não tão boas, digamos, sabe? Por própria, sei lá, natureza humana, coisa do tipo. Então já começa, sabe, a ficar... Imagina se a gente tem 1000 civilizações na galáxia e 999 são boas, que nem a gente. Mas basta uma, né? Aquele 1%, sabe? Só aquele... É 1% vagabundo. Exatamente. Literalmente, nesse caso.
Então, aí é complicado. A gente mandando, né? E a gente mandando. Eu sou contra esse negócio de mandar, cara. Ou fizesse uma enquete mundial, né? E aí? A gente manda nosso lugar ou só fica ouvindo? Porque também ficar só ouvindo também é meio chato, né? É meio estranho, né? Tipo, é meio... Porque já parou pra pensar que se a gente tá ouvindo ativamente alguma coisa, a gente só não se deu conta ainda? Tipo, sei lá, um sinal periódico de frequência extremamente baixa ou alguma coisa do tipo, que a gente ainda não se ligou que, tem um padrão aqui, sabe? Sei lá, se os picos da onda se juntam cada, sei lá, 30 anos, sabe? Uma coisa bizarra, assim. Ou se a gente estiver apontando pro lado errado também, né? Tá ouvindo pra lá e tá vindo aqui de trás, alguma coisa assim, né? Essa, pra mim, vai ser a maior dúvida que a gente pra sempre vai ficar. Como a gente nunca ouviu de volta o sinal WOW, o próprio design do Big Ear, daquele telescópio, era aquele design que é tipo 2 faixas simultâneas sendo visualizadas no céu, né? Porque isso. Daí que vem o nome, é o Big Ear, porque é como se fossem duas orelhas, né? E pra mim a maior dúvida sempre vai ser essa. Será que o sinal foi um erro, um ruído estatístico, tipo alguma coisa que deu errado, sei lá, alguma origem não sintética para aquele sinal, ou até mesmo terráquea a origem, ou será que isso foi alguma coisa que realmente veio de fora e durou só aquele tempo, a gente não tem como confirmar de onde que veio? Porque o próprio local da galáxia de onde veio, dependendo de qual das duas faixas de orelha tiver sido a origem verdadeira do sinal, a gente tem locais completamente diferentes, setores completamente diferentes da galáxia. E aí, sabe? O que a gente faz? Mas aí você acha, então, que o WOW, então, foi o cara colocou ali, balançou o galho, viu que a gente registrou assim, e aí se escondeu. Por tudo que eu li para fazer o vídeo do sinal WOW, eu tenho opinião pessoal de que eu acho que até hoje é a melhor evidência de vida fora da Terra. Não acho que é uma prova, não acho que é uma mensagem que veio de alienígenas. Mas assim, se a gente tem um lugar para começar a procurar, eu acho que o sinal WOW talvez seja o melhor, até hoje. Saquei. Mas e se o cara balançou ali o galho e foi pro outro lado também? Imagina, pode ser uma tática também, né? Imagina assim, ó. A tática das duas fogueiras lá. Aí só tem que criar uma hipótese, cara, pra solução do paradoxo de Fermi, ó. A teoria das duas fogueiras. Aí, ó. Eu tenho uma ideia ainda melhor. A gente descobre vida fora da Terra, a gente vai até eles, emite um sinal e sai correndo. Sabe? Entendeu? A gente bota a cabeça pra fora do galho neles e volta pra Terra correndo. Mas aí é muito arriscado, né? Tá doido. Pronto, a gente soluciona o problema, a gente vê o que acontece. Se eles morrerem dentro de 50 milhões de anos, a gente sabe que tem uma civilização maligna na galáxia, entendeu? Matemática muito simples. Exato. Então é isso, né? Os caras se esconderam e a gente... Então vamos ver, né? O que vai acontecer. Mas o paradoxo de Fermi, ele cria várias outras coisas também, né? Tem os filtros, né? O dos grandes filtros também é uma das minhas particularmente favoritas, porque eu acho que ela é uma das mais baseadas em ciência bruta, né? Sim. Que são, tipo, a ideia de que o surgimento da vida, desde o próprio surgimento da vida, a biogênese, o momento em que partículas elementares viram vida, até o momento em que a gente surge com uma civilização altamente tecnológica, existem diversas etapas no processo que funcionam como se fossem filtros mesmo, tipo, algumas passam, algumas não passam. E dependendo de onde a gente estiver no filtro, ele pode estar na nossa frente ou atrás da gente. E dependendo, toda descoberta que a gente fizer envolvendo vida fora da Terra, daqui em diante, coloca o filtro em algum lugar. Ou na nossa frente ou atrás. E nenhuma das duas é boa. Porque, por exemplo, se ele estiver atrás de nós, ele responde o paradoxo de Fermi sem querer. Ele diz que a gente está sozinho, né? Porque... ninguém passou pelo Ninguém filtro, passou, né? Provavelmente só a gente. E se ele estiver na nossa frente, bom, talvez a gente não vai passar tão cedo, né? Porque imagina, é uma questão verdadeira. Tipo, imagina que toda civilização inteligente surge, desenvolve física quântica, cria bombas nucleares e se aniquila. Mas você sabe que isso o pessoal tem colocado na equação de Drake agora, né? Sim. Que é o fator de autodestruição. E tem que ter. Mas na original não tinha, né? Ele não levou em conta longevidade só, né? Não tinha autodestruição. E aí o pessoal que começou a pensar no paradoxo de Fermi, criar essas coisas, falou, cara, mas tem aí a autodestruição. Aí os caras criam guerra e tal e se autodestrói. Eu acho que o Michael Shermer, aquele filósofo, ele tem uma das melhores estimativas numéricas de qual que é o tempo médio de duração de uma civilização. Ele pegou várias civilizações da Terra ao longo da história, porque a gente não tem nenhum motivo para achar que a gente é particularmente diferente de uma civilização romana. A
A gente tem tecnologia diferente, tudo mais, a expectativa de vida pode ter Mas mudado, o mas... ser humano é a mesma coisa. Exato. E a organização de civilização continua praticamente a mesma, sabe? As estruturas por trás. E, se eu não me engano, a estimativa dele de duração era a média na Terra. Assim, o valor pode estar quebrado na minha cabeça, até se alguém quiser verificar depois aí nos comentários, veio mandar um superchat, mas era de cerca de 324 anos. Era uma coisa assim. Provavelmente o valor não está certo na minha cabeça agora, pode estar errado. Mas era uma coisa muito pequena. Se eu for parar para pensar na civilização moderna, a gente tá... Vamos botar o começo, sei lá, depois da Revolução Industrial. Final de 1700, começo de 1800. A gente tem mais uns 100 anos. Tu acha que a gente vai continuar sem explodir mais nenhuma bomba nuclear dentro de 100 anos? Tá aí o risco aí tá... O cara tá viajando com a maleta já. Eu ouvi uma vez o podcast Hardcore History, do Dan Carlin. Sim, muito bom. São muito bons, mas são muito longos assim também, né? Tem que ouvir com calma. E no podcast especial, que é uma edição Blitz, que é aquele podcast de 5 horinhas só, que é a versão curta do podcast dele, ele tem um comentário que eu achei muito legal, que é: a era nuclear, ela não acabou com o fim da Guerra Fria. Ela começou com o desenvolvimento da primeira bomba atômica e ela continua até agora. A ameaça de aniquilação mútua da civilização humana continua até os dias de hoje. Só que, por exemplo, eu sou de uma geração que eu não vivi isso na pele, diariamente. Os meus pais viveram. Tu provavelmente viveu também. A minha mãe fala que quando ela era criança, ela via muito filme, TV e coisa assim, e o sonho dela era ter um bunker. Era, porque os filmes pós-apocalípticos eram muito famosos, né? The Day After. Day After foi um filme, cara, quando eu vi assim, eu falei, caramba, cara, se for isso aí, nós estamos ferrados. Exato. A gente nunca vai passar por um negócio desse, sabe? Tipo, no sentido de a gente não vai ter capacidade de vencer um negócio desse. Sim, com certeza. E tu confia o suficiente na humanidade hoje? Nem um pouco, Então. Eu não confio nem um pouco mesmo. Se eu tenho medo terrível assim que eu tenho, é esse aí mesmo. É da autodestruição por meio disso aí. Eu tô lendo um livro no momento chamado O Precipício. Ele não tem versão em português ainda, então em inglês é The Precipice. Ele é um livro sobre crise e risco existencial. Crise existencial literalmente no sentido de coisas que ameaçam a nossa existência. E o autor se propõe, na duração do livro, avaliar analiticamente, cientificamente, o que pode colocar a nossa existência em risco e qual que é a probabilidade disso acontecer. E isso é um campo de estudo relativamente novo, porque não era levado muito a sério pelas pessoas, tipo, por que eu vou estudar motivos de a gente, sabe, acabar podendo... É isso que eu falei, né? Quando o Drake, depois a gente fala da equação de Drake, pessoal, mas quando o Drake bolou a equação dele, ele não colocou esse fator. E aí, com o avanço, o pessoal falou, calma aí, porque tem um negocinho aqui que você não está levando em consideração. E esse autor coloca chance de extinção humana nos próximos 100 anos em 1/6. Caramba! É alto demais pra mim. É alto pra caramba. Não tô confortável com esse valor, sabe? É muito grande. Então, roda aí 6 civilizações, uma delas não vai passar, sabe? Então, a gente talvez tenha uma resposta do filtro. Esse seria um grande filtro, né? Esse seria um grande filtro. E pode ser, na verdade, que esse seja o primeiro dos grandes filtros tecnológicos. Porque a gente tem inteligências artificiais gerais vindo aí. Alguns autores, tipo Nick Bostrom, por exemplo, eles afirmam que isso pode ser o fim da humanidade, pelo menos como a gente conhece. Outras pessoas que pode ser um recomeço, que talvez a gente, tipo, como seres humanos de carne e osso, fique para trás e a gente gere a nossos sucessores, digamos. Aquele negócio de meio que Deus ex machina, sabe? Sim. Que é um negócio, também é um outro... Mas eu tenho mais medo de bombas nucleares do que de inteligência Bomba nuclear, artificial. bomba nuclear vai ser um fim trágico demais, né, cara? Tá louco, tá doido. Mas é porque são vários filtros, né? Em cada etapa da vida vai tendo filtros, né? Só entre o espaço de a vida surgir com a abiogênese até o espaço de surgir uma civilização tecnologicamente avançada, são 9 filtros. 9, que é aquela lista que o cara fez, né? São 9. E assim, cada autor bota os filtros onde ele quiser também, né? Porque exatamente. É um campo de estudo em ascensão, em desenvolvimento. Então, tem um filtro que vai da abiogênese ou de moléculas essenciais para a vida para o mundo de RNA, depois que vai para unicelular, multicelular, e assim vai, continua a reprodução, propagação, né, da espécie, e vai indo, né? E por isso que em 2000 e... Quando que foi o ano que... Lembra daquele meteorito marciano que acharam na Antártida? Pô, 1996. 96, que tinha ALN suposto... 84001, que era um micróbiozinho, que o Fantástico mostrou também. O Fantástico mostrou na televisão. Aliás, esse meteorito ele é muito importante para a volta da exploração marciana, sabia, né? Por quê? A exploração marciana, a gente foi Projeto Marine e Projeto Viking.
Depois do projeto Viking, a gente não achou vida nem nada, ficou parada a exploração de Marte. Aí ela foi voltar em 97. Aí mandaram sonda, as sondas se perderam e tudo. E ela foi voltar em 97, graças a esse meteorito. Porque ele viu aquelas estruturas ali, ficou aquela dúvida. Pô, será que aquilo ali é vida ou não é? Bem, cara, tá na hora da gente voltar lá. E aí voltou a exploração marciana por causa daquele meteorito. E o chato é que é totalmente inconclusivo, né? Tipo assim, não tem como tomar conclusões com base nesse meteorito, né? Tipo, ele tipo, nem pra sim, nem pra não. Ele é simplesmente, não dá pra fazer, tipo, dados com isso aqui. Não tem, é isso mesmo. E aí, por isso que resolveram voltar a explorar Marte. Aí começou os rovers e tal, que é essa era que a gente vive hoje. Então foi aquele meteorito lá. E esse meteorito foi importante para iniciar essa discussão do grande filtro, de uma maneira mais desenfreada. Sim. Porque foi ali que começou a galera a perceber, pera, vamos supor então que a gente vá para Marte e ache vida microbiana fóssil. Cara, isso não é uma boa notícia. Isso significa provavelmente que a gente passou pelo grande filtro e a gente tá sozinho. Agora vamos supor que a gente encontra vida, sei lá, multicelular. Cara, então talvez o filtro tá na nossa frente ainda. Então, nós vamos passar. Nenhuma resposta é uma boa resposta. Nenhuma é uma boa, Eu tinha um amigo uma vez que me falou uma frase que ficou comigo, presa, que é: não faça perguntas para as quais você não quer saber a resposta, sabe? E aí eu fiquei pensando, cara, mas eu quero saber a resposta, eu tenho essa curiosidade, então qualquer, mesmo positivo ou negativo, eu quero saber se a vida existe ou não fora do universo. Ó, o Capitão Nascimento mandou aqui, ó, salve, salve família. Um assunto que achei poucas informações. Existem empecilhos para engravidar no espaço? Tem algum estudo? Faz disso, cara. Tem algum estudo relacionado às consequências da gestação lá? Supondo que futuramente conseguiremos colonizar, etc. Lá, as lives de madrugada, cara, só pra dar um contexto. Diz aí, Pedro, tá tendo muito lançamento de madrugada. Tipo, cadê a galera? Eu falo assim, cadê a galera da madrugada aí? Cadê a galera da 4h20 aí? São as melhores numa live que tem. Tem menos gente, mas vem cada coisa. E quando pega 4h20, cadê a galera das 4h20 aí, ó? Aí chega os caras mais tá devagar, ligado, né? Chega os caras mais calmos. Chega os caras mais calmos, 4h20. Relaxado. E, cara, é só essa pergunta. E aí, Sérgio, e se te propusessem fazer sexo no espaço, você ia? Foi como cobaia? É só isso, cara. É daí pra baixo. Assim, dá. O problema é, assim, tem umas histórias aí que rola que parece que alguém já se pegou ali na estação espacial. Mas é tudo aquela história, né? Não 6 meses sozinho lá. Só no 5 contra 1. O 5 contra 1 rola, deve vir de voar uma parada. Cara, mas tem que tomar muito cuidado, né? Senão agora o 5 tem uma contra história 1 boa. na microgravidade vai ser... Tem uma história boa. Eu vi essa lá na NASA. Os caras falavam que eles tinham uma mania, principalmente na época dos ônibus espaciais, de comer M&M's. Né? E eles não podem falar M&M's, eles falam tipo WW, que é tipo M&M's. E aí eles comiam M&M's e eles ficavam fazendo graça de jogar M&M um pro outro. Tum, pros caras comer. E aí falou que um dia um cara comeu M&M's que era marrom, e aí o cara descobriu que não eram M&M's. Porque deu problema no banheiro, cara. E era um M&M's processado. E aí, desidratado. Desde então eles não mandam mais M&M's marrom pra estação espacial, porque os Só caras... do amarelo e do vermelhinho. Pastilha de merda. Exatamente. Caramba, cara. Que delícia. Mas aí agora, falando da parte médica do negócio, isso é um dos grandes problemas do espaço, né? É estudar o que acontece com o corpo humano. Sim. Mulher em si, por conta de ter útero e tal, são muito mais estudadas até. Não existe dúvida se elas podem ficar estéreo ou não, entendeu? E o problema é engravidar no espaço e fazer a gestação no espaço. Isso aí, muito provavelmente, algum dia eles vão testar ainda, ou vão pra estudar. Vai acontecer, entendeu? Vai acontecer. Vai ter um adolescente que vai fazer bobeira. É isso mesmo. Então você vai ter que testar pra ver como que é, porque deve ser um negócio estranho, né, cara? Porque é em microgravidade, como que vai ficar a criança? Não, e tem a questão de, dependendo da onde você tá fazendo, né, vai ter essa criança no espaço, é complicado. Na órbita da Terra, onde tá a estação espacial, não é tão ruim. Agora, se você for pra Lua, é muito ruim. Se você for pra Marte, é ruim também. E no caminho pra Marte é pior ainda. Então, tem o efeito da radiação que vai ter que ser estudado, entendeu? E a gente não sabe como afeta o desenvolvimento de um feto durante tanto tempo de exposição. Assim, a gente sabe pela radiação de quem já teve acidente que não é bom, entendeu? A parada.
Então, e sem contar que tem até a questão de, vamos supor que seja uma viagem para Marte, aconteça isso. Pode ser que uma criança que nasça em Marte, ela não consiga se adaptar para viver na Terra. Pode ser, a gente não sabe, né, mas o corpo da pessoa, ela não foi, por mais que a gente tenha uma herança evolutiva, ela é um potencial, né? Ela não é assim, o corpo vai ser diferente. A pessoa vai ficar mais alta, né? Que tem essa hipótese que a pessoa vai ficar mais alta porque você tem menos gravidade. Então você tem toda uma área que eticamente é extremamente complexo de se estudar e provavelmente vão esperar acontecer, entendeu? Porque vou falar assim, vamos mandar um casal lá pra Furunfunfá e ver o que acontece, entendeu? Tipo... Ou vamos mandar sei lá, um clone, mas aí outras discussões precisam ser tidas, exatamente. Né? Então, porque o mais seguro seria, né? Manda um... Mas aí, é um feto que ele tá sendo enviado numa missão que prevê que ele será destruído, então... Provavelmente eles já fizeram isso com célula e tudo mais, uma pancada de vezes. Só que um ser humano é um organismo extremamente complexo, né? Bom, mas estamos falando de... Não acho que a gente vai estar andando por aí numa nave espacial de férias e transando no espaço. Tinha um japonês lá, tava bem afim de fazer isso aí, né? Tava, né? Ele ia querer encher a nave com uma galera, né? Oxi! Ele enxerga ia fazer uma festinha. Levar uns 8, 9, fazer a festa do Diri no espaço. Eu ia falar isso, mas... Ele ia mesmo. Eu não duvido também, não. Não duvido nem um pouco. Maluco pra caramba. Agora, quem ficou preso mesmo no espaço... Aí vamos contar, né? Foi o Na russo. história da exploração espacial, tem um cidadão que ele ficou preso mesmo, perdido ou esquecido. Esquecido. Sergei Kirkalev, cara. Aí. Ele subiu para a estação Mir, né? Foi pra Mir. Foi pra Mir. Quando ele subiu, era a União Soviética. E ela caiu, a União Soviética. Enquanto ele estava lá no espaço, teve a dissolução da União Soviética. E agora? De qual país que ele é? Quem que vai buscar ele? Não, assim, não tinha o gogoverno, né? Não tinha governo, não tinha mais nada. Tipo, o programa espacial tava lá, mas, assim, quem é que dá as ordens na prática, tá ligado? E ele ficou lá 330 e poucos dias sozinho. Acho que ficou sozinho, mas acho que ele ficou meio ano sozinho lá. Meio ano. Sozinho, foi meio ano que ele ficou. Teve uma galera que foi e ele ficou. Cara, ele ficou meio ano lá, sozinho lá, tipo... literalmente esquecido. Foi um problema diplomático que aconteceu. Não foi nem um problema tecnológico, foi diplomático, cara. Ele subiu, era a União Soviética. Tava lá, acabou a União Soviética. E agora? Esse cara enlouqueceu? Não, pior que não, ele foi o primeiro cara a entrar na estação espacial depois. Ele voou, acho que mais uma vez depois pra estação espacial e ele tá super bem de saúde. Esse cara, ele é indestrutível. Ele é indestrutível. E tem uma coisa muito legal desse cara, que quando ele volta desse quase um ano que ele ficou, ele desce tranquilão e vão perguntar pra ele e fala, estamos prontos pra ir pra Marte. Tem entrevista dele que ele fala isso, estamos prontos pra ir pra Marte. Ele é conhecido como o último cidadão da União Soviética. É o último cidadão soviético. Muito brabo, meu irmão. Aposto que ele cavalga ursos. Tem um cara, filme... Esse é um cara que eu não duvido. Esse aí. Ele é... Teve o Vitor Espanha, tá ligado? Que é ele foi, que é o segundo brasileiro que foi pro espaço. Ele falou que ele tava numa entrevista, quando ele foi lá no IAC, que é o Congresso Internacional de Astronáutica, foi no Azerbaijão do ano passado, e meio que perguntaram, assim, pro Kirkalev, que ele tava lá, por que você acha que você foi escolhido pra fazer tal e tal missão? Ele, porque eu sou melhor, obrigado. Foi tipo assim. Entendido. É tipo isso, tá ligado? Eu sou melhor, dane-se. Tem um filme que conta essa história dele, e a história dele é muito parecida, que eu falo pro pessoal, com aquele filme Terminal, do Tom Hanks, né? Que enquanto ele tá viajando, o país dele dá uma guerra e acaba. E aí ele chega nos Estados Unidos, e aí você entra como, cara? Seu país não existe mais, você não tem passaporte, você não tem nada, você é cidadão do nada. Foi o que aconteceu com o Kirkalev, cara, só que no espaço. E ele ficou lá. E o mundo acabando aqui embaixo e ele lá, cara. E aí demorou um ano, mais ou menos, pra buscar o cara. Foi 330 e poucos dias. Na época, acho que foi o recorde. Hoje já tem... Né, teve russo que ficou mais de 400 dias na estação espacial. Tá. E aí quem mandou buscar foi os russos. Aí já foi a Rússia ainda, né? Mas é interessante que, assim, acho que o mais interessante dessa história é que ele acho que foi a pessoa que mais tempo ficou sozinho no espaço. Ele ficou sozinho. Isso é... É impressionante que ele não enlouqueceu, porque assim, é sozinho
sozinho. No espaço. É sozinho no nada, né? Quanto espaço, de fato, assim, ele tem pra se locomover ali? Na mira era. A mira era pequena. Pequena. A mira era bem pequena, porque não era na ISS, só para o pessoal entender. Era E nem estação na Mir. Skylab, que E Skylab era, Skylab grande era pra caramba. gigantesca. O que é gigantesco? Nossa, acho que era uns 9 metros de diâmetro. 9 quase. de diâmetro, só que ela não tinha nada, ela era tipo tubão. um buracão assim. Então tem as imagens muito legal do cara dando cambalhota no meio desse buraco, o Alan Bean, né? Ficou bem famoso legal. dando cambalhota. Dando volta no entorno, né? Eles davam em volta. A Skylab era legal. A Mir não. A Mir já era estação russa, né, cara? Aquela. Parecia uma lata velha, toda meio ajambrada. Cara que vai falar, vai reclamar que você falou que é lata velha, né? Ah, mas parecia mesmo, mas cara. é Deixa eu ver, mesmo, deixa eu ver põe a aí. estação Mir. Põe aí, Mir. Nossa! Não parece uma lata. Porque assim, elas são vários módulos da Soyuz junto na prática, né? São vários módulos emendadinhos. Vai emendando. Que tem um uma no outro. junção ali. Assim, pra uma pessoa só, até que é grande, entendeu? Agora, pra 3 Não, meses. um ano. 6 meses ele ficou 6 meses. sozinho. Ah, 6 meses sozinho. Então, Sozinho. 6 meses sozinho. Esse troço é pequenininho, meu Então, irmão. cara. E assim, né? Aí, ó. Naquela coisa Mas não também. parece uma latona, cara. É um pedaço aqui que é de um jeito, o outro ali é do outro. Aqui é uma nave. Tá doido. E o Sérgio ainda racionando, né? Porque o cara não Feito podia pelo Magneto. ligar o foda-se, né? Exatamente. Ah, eu vou comer todo sorvete, tá ligado? Exatamente. E aí põe Skylab aí, A cara. Skylab é grande. Skylab você vai ver que ela é um... Skylab não é o Rogério Skylab, né? Não. Foi uma estação zona. Aí, ó. Ali, ó, tem essa... Põe esse desenho aqui, ó. Pode pôr esse desenho aqui que é legal. O do lado, isso aí. aí. Ó. Ela... Ela era um pedaço do foguete que foi pra Lua, entendeu? Pedaço Saturno 5, que era transformaram. largão. Só que ela era legal porque as coisas ficavam na parede. É. Então o meião dela era meio vazio. E o pessoal ali naquele meião fazia tudo, né? Então essa aí Porra, tinha espaço. maneira. É. Skylab foi maneiro. Depois caiu na Austrália. Só que ela deu um problema também. Porque tem aquele, tá vendo? Tem um pedaço de pano ali, ó. Aham. Então deu isso aí também. Não, e ela caiu na Austrália, depois era pra cair no Índico, ela caiu num pedaço dela na Austrália. Foi mó BO, né? Puta que Os pariu. caras fizeram bobeira mesmo. Imagina, caralho. A estação espacial sempre dá um chabu, cara. É? Sempre? Então já a Mir pode... também, né? A Mir A também. Mir também deu problema. Todas elas dão problema, a gente só não sabe a chinesa porque eles não falam nada. Só por isso. Entendi. Provavelmente também, entendeu? Assim, é um ambiente muito inóspito, cara. Ou é muito quente ou é muito frio, tem radiação o tempo todo, batendo, né, danificando coisa, então você tem muita fadiga de material, se esquenta e esfria, aí dá muita trinca ao longo do tempo. Você tem o risco de vazamento, você tem o risco na operação de saída, de acontecer alguma colisão, ou na chegada, aí você tem micrometeoro que tá lá voando a 20 km por segundo, um pedaço desse tamanho assim. É um tiro, né? Então, Então, tudo pode dar errado, cara. É impressionante. Nossa, a sensação, ouvindo vocês falarem, é que a gente tá meio despreparado, de certa forma, pra tá ali, meu irmão. Porque assim, por mais que os caras fazem tudo com o máximo de segurança, não sei o quê, tudo pode dar errado todo dia, o tempo inteiro. Sim. Tá ligado? Mas é uma questão evolutiva. A gente não foi feito pra ir pro espaço. É verdade. Entendeu? A gente tá lá de teimoso. É verdade, é verdade. É isso mesmo. Então, mas assim, tem um monte de coisa que não era pra gente ter feito, se for pra gente parar, se for pra gente pensar desse jeito, né? Então, assim, quem sabe um dia a gente tem uma tecnologia que foda-se, né? Essa é a ideia, né? Assim, as empresas hoje que estão atuando na área espacial, elas querem facilitar a ida, a permanência, que é também um negócio difícil, que ou seja, ficar no espaço, e também fazer com que toda a estadia ali seja melhor. Aham. Porque a estadia hoje, ela é complicada. Mas ela é melhor do que há 10 anos atrás? A estação A espacial? estadia lá no espaço? Não, é a mesma coisa. É cara. a mesma vibe. Mesma Entendi. coisa. Porque a estação é a mesma, entendeu? Então, melhora uma coisa aqui, melhora uma coisa lá, mas hoje eles estão meio que sempre trocando a roda com o carro andando, entendeu? Melhora uma. Mas não tem outra opção também, Não. né? Não, opção até tem. É. Que é o famoso cilindro de O'Neill. Não é tão famoso assim, não. Não era o porque eu toroide sei de qual é, Stanford, não. ou Tu não? sabe qual que é o uma coisa, cilindro de O'Neill? Qual que é o Cilindro de O'Neill, cara. Cilindro de O'Neill é... Todas as naves da ficção usam ele. Desde do 2001, a O Perdido em Interestelar Marte, também. Interestelar, que é você colocar um disco, o toroide lá, girando. Aí girando você consegue imitar a gravidade da Terra. Só que você precisa Aí, ter um negócio. só que tem que ser um negócio gigantesco. Atualmente não é economicamente viável. Mas vamos dizer assim, tá tudo pronto, né? Eles têm todas as medidas, tudo tem que ser. Aquilo lá fica girando, aí não vai ser microgravidade mais. Aí você vai imitar a gravidade da Terra.
aí a estadia vai ser Melhor. melhor. Vai ter problema com radiação ainda, mas é mais tranquilo. Mas eu não sei como que esse negócio girando, como eles vão fazer também. Vai ter gente que vai passar um pouco de mal. Mas aí você imita pelo menos a gravidade. Você imita a força, mas assim, a força centrípeta que causa isso, ela tem o mesmo valor, né? Mas não é a mesma força, entendeu? Não é a mesma coisa. Então dá enjoo mesmo. Eu entendi. Entendeu? É como se você fosse pegar um carro e acelerar muito rápido ou fazer aquele, né, a centrífuga ali pra você sentir a mesma força, né, a mesma aceleração. Então lá você enjoa, no carro você não enjoa, entendeu? É a mesma pegada. Então, Mas vamos dizer assim, a solução na ficção ela já é usada. E a gente por cálculo já sabe que funcionaria, se a gente que é conseguisse plausível, montar. né? Aquela coisa plausível. Né? A gente só não consegue fazer. Não tá a grana, né? É muito caro pra fazer o tamanho certo, pra poder imitar do jeito certo e tal. Isso E tem vários problemas para subcarga ainda, que é massa, né? Ou seja, quanto mais pesado for, mais complicado. A órbita, ou seja, quanto mais longe também é mais complicado. E o volume. Então, por isso que muitos dos telescópios e satélites vão com as coisas todas dobradas, para caber num espaço menor, porque os foguetes não são gigantescos, são grandes pra caramba, mas não são tão grandes a ponto de conseguir levar as coisas abertas, né? Então, acaba tendo que ter todo esse trabalho de engenharia de miniaturalizar e dobrar um verdadeiro origami mesmo, né, para poder fazer tudo isso funcionar e caber numa coifa de um foguete ali. Dobrar, montar essas coisas no espaço, né? Isso aí vai ser... A montagem, a estação espacial, embora a gente tá falando que ela mas a montagem dela no espaço foi um negócio espetacular, né? Se você acompanhar, sobe um módulo primeiro, depois sobe o outro e acopla, aí sobe... Aí você tem que levar o braço. Os caras fizeram tudo pensado. Leva um módulo, depois leva o braço. Porque o braço é que vai tirar os pedaços e vai juntar. Facilitando, né? E aí você vai montando. É um Lego que você monta no espaço, cara. Então é uma coisa, se você pensar, é um negócio sensacional, cara. Até os painéis, sensacional mesmo. Até os painéis solares, elas são gigantescos, né? E eles são dobrados, super dobrados para conseguir caber dentro do ônibus espacial, no caso, né? Só que depois que ele abre, cara, não volta mais, entendeu? O pessoal tem uma ideia, ela toda assim montada, era mais ou menos o tamanho do campo de futebol. Você coloca, ela cabe num campo que tem uns 100 metros de... Entendi. Tem mais de 400 toneladas, cara. É um campo de futebol que foi montado no espaço ali. E que é legal pra cacete também. Mas ó, o cara que ele fica lá, vamos lá, os caras vão ficar lá 8 meses. Alguém pensa no que em tempo ocioso para os astronautas? Tipo, eles ficam o tempo inteiro. Porque assim, vê um Netflix, o que tem pra fazer lá? Eles ficam trabalhando metade do dia. E o resto é aquela coisa que nem plataforma, né, Sérgio? Trabalho confinado, cara. Trabalho de embarcado, Tá descansando, mas... 12 horas de trabalho, 12 horas de descanso. Deve ser lá, não sei quanto tempo. Não, assim, sem contar então, que mas assim... 12 horas de descanso Tudo bem, você pode fazer o que você quiser, mas, cara, você tá tão cansado que você vai querer ficar descansando. E não tem muito o que fazer também. Então, não tem o que fazer, na real, né? Tu vai ficar... Na plataforma ainda tem plataforma que tem academia e tal, mas lá tem academia também. Eles tem. Todo dia eles fazem 2 horas. Aliás, eles são obrigados a fazer, porque senão aí o músculo vai pro saco. Aí vai pro saco de vez mesmo. Músculo, osso. Entendi. Então, ruim de tudo tem o que fazer, né? Tem, sei lá, academia. Eles falam que eles ficam muito tempo também na cúpula, que é aquela área onde tem umas janelas grandes ali, grandes para níveis da estação espacial. Né? Coloca aí, cara, cúpula ISS. É o lugar onde eles vêm até e tiram as fotos. Super bonito, lugar aí. cara. É um pedaço muito legal da estação mesmo. E aí eles têm muita coisa para fazer lá na prática. Essa foto daqui de baixo que tem uma moça loira é uma bem clássica da cúpula. Isso aqui é um pedaço que ele é cheio de janela, tá vendo? E é dali que eles vêm à terra e tudo. O pessoal chama de cúpula. Né, cara? Incrível. E aqui pregado em volta é só câmera. Câmera de fotografia. Câmera, lente e tudo mais. Ali tem uma dela ali, ó. Coloca ela ali, Vitão. Essa aí. Pra ver como que é por fora, tá vendo? Como que é? E essas são umas tampas de proteção que eles colocam tanto para radiação quanto para impacto, né? De coisa. E fica ali, o astronauta ali tirando as fotos. Então Estúdio de chroma key, legal esse daí. Chroma key. É o Kubrick que desenvolveu. O Kubrick que ensinou a galera. É isso mesmo. Vou contar o caso, hein? Pra acabar aí a sexta-feira de vocês vão ficar arrepiados. Então, eu entrevistava a galera. Entendeu? Fulano, vou lá entrevistar, não sei o quê, cara. Aí um dia entrou em contato comigo um senhor que ele dirigia um caminhão no interior de Minas, um caminhão de uma transportadora. E numa dessas estradas, um dia, isso ele contando, né?
ele teve um avistamento, a nave e tal, não sei o quê. E aí, quando ele teve esse avistamento, os seres, ele teve contato com os seres e tal, os seres falaram assim, ó, daqui X anos, X dias, você vai estar passando por aqui, nós vamos se encontrar de novo. O cara esqueceu tudo isso, ele esqueceu esse negócio. No dia exato que foi falado, ele estava passando no mesmo lugar e pá, contato de novo, cara. E isso foi 3, 4 vezes. Ele era um cara super simples, então aquele negócio do cara querer ficar famoso, ele não tinha esse negócio de querer ficar famoso, porque ele não foi procurar ninguém, entendeu? Ele era super simples, ele não tinha muita instrução, entendeu? Tinha parado de estudar, tipo, lá na 4ª série, uma coisa assim, sabe, para poder trabalhar e tal. E ele desenhava mal pra caramba, porque aí eu fui na casa desse cara, comecei a conversar com ele e tal, fazendo entrevista mesmo de ufologia com o cara. E ele começando a contar e tal. Aí, lá pela cidade, eu falava, cara, desenha aqui pra mim uma casa. Ele desenhava mal pra caramba. E aí, de repente, ele falava, me dá um papel aqui, cara. E começava a desenhar a nave. Com muito detalhe. Um negócio foda, que você não via, era um negócio artístico mesmo. Aí conversava, pô, me dá o papel aqui de novo. E desenhava um ser assim, ó, perfeito, cara. Perfeito. E foi nessa, cara. E foi falando que ele avistava, que não sei o quê, que ele falava várias vezes, não é mentira, cara, eu tenho até medo, às vezes eu não consigo dormir por conta disso e tal, não sei o quê. Aí, de repente, cara, esse cara fala assim pra mim, isso eu tava na casa dele, era umas 11 horas da noite, ele chega pra mim e fala assim, agora nós temos que parar, agora, já falei tudo, não posso falar mais nada. Eu falei, não, mas por quê? Não, eles estão aqui. O cara falou desse jeito, cara, eu fico arrepiado até hoje, cara, isso faz muitos anos. Eles estão aqui, eles estão me controlando e eles pediram pra eu parar agora, pra não dar mais detalhe pra você. Olha que doideira, cara. Esse cara aí depois, senhor, aí depois faleceu, morreu lá, por causa natural mesmo, cara. E é a única história, cara, que eu ouvi, que eu tenho alguma coisa nisso aí, cara, entendeu? Porque ele era um cara muito simples, entendeu? E ele falava de coisas assim que não era da cultura dele, culturalmente, entendeu? Ele tava muito deslocado das coisas. E ele falava numa boa. É um negócio foda, cara. Mas você adequaria algo como esquizofrenia? Ah, então. Porque aí eu não sou, né? Dessa aí eu não sei, né? Mas já me falaram, por exemplo, que assim... o negócio do desenho. Pode ser o contrário, cara. Ele desenhava bem pra caramba. Mas pra te ludibriar, ele desenhou mal e depois desenhou bem. Que era o que ele manjava. Entendeu? Então, já falaram isso aí do cara poder ser esquizofrênico e tudo. Mas, por exemplo, ele nessa transportadora era uma empresa, não era empresa dele, era uma empresa. Ele fazia exames periódicos, tudo. Ele nunca teve problema, entendeu? De nada. Nunca foi identificado nenhum problema. Ele fazia exame psicotécnico para poder dirigir o caminhão, né? Então ele tinha que ter tudo isso em dia, tudo certinho. E ele tinha tudo em dia, tudo certo, cara. Só que isso aí é um negócio, cara. É um negócio foda. É um negócio. A única coisa, a única, cara, de tudo que eu já vi e tal, é esse cara aí. Que eu não sei. Pode ser que tenha um problema, pode ser, já me falaram esquizofrenia, já me falaram negócio de múltipla personalidade, dupla personalidade, bipolaridade, essas coisas aí todas. Tem níveis também, né? Tem níveis, exatamente. Mas que é um negócio, cara, que até ele falava, cara, eu não consigo dormir e tal. Eu te procurei porque eu vi que você faz esse negócio aí. Então, é um negócio foda aí, cara. Sei lá, vai saber. Nunca vamos saber, porque ele infelizmente morreu. E eu acho que eu tenho essa gravação até hoje em fita cassete. Né, nossa! Um dia eu vou recuperar isso aí. Opa, disponibiliza. Vou disponibilizar aí pra gente. Que eu tenho várias gravações, viu? Mas as outras era fácil de ver que tava... As outras eram fáceis. Não, mas mesmo assim é interessante. Eu acho que essa pegada... Porque assim, não sei se aconteceu de você assim, você falar com umas pessoas que dizem que foram abduzidas e não parece que ela tá com o objetivo de te enganar, mas parece que ela realmente acredita naquilo. Exatamente. Eu acho que isso tem uma importância muito bom pra psicologia, assim. Sim. Esses estudos de caso. Ele podia ter algum distúrbio psicológico, tudo isso aí. Exatamente. Pode ser alguma coisa desse tipo mesmo. Isso mesmo. Aquela nave charuto lá, que é nave, se é asteroide, teve um papo lá? Teve. Explica isso daí pro pessoal, nem eu sei direito o que era. Era um formato estranho, né?
Isso. Em 2017, descobriram um objeto que entrou aí no sistema solar. E quando você descobre, por exemplo, um asteroide, né? Você observa ele, qualquer telescópio, você vai lá e calcula a velocidade dele. Quando você calcula a velocidade, que é bem fácil de calcular, você sabe mais ou menos a órbita dele e fala, beleza, esse asteroide vem de uma região ali, ou do cinturão de asteroides, ou tal. Quando esse objeto passou, que eles calcularam, eles viram, cara, que a órbita dele mostrava que ele era de outro sistema planetário. É um objeto interestelar que a gente chama. Ou seja, ele nasceu numa outra estrela, que não é o Sol, foi expulso de lá de alguma maneira, veio viajando pelo universo e entrou no nosso sistema solar. E agora foi capturado? Não, ele não foi capturado não, porque a velocidade dele é muito grande. O Sol não pegou ele? Não pegou, ele vai embora. Vai embora. Caramba. E aí ele passou. Quando descobriram esse objeto, tem um telescópio hoje que ele só faz isso lá no Havaí, ele só fica tentando descobrir objetos, aí talvez até um que possa chocar com a Terra, né, vamos supor, então ele fica vigiando o céu atrás desses objetos. Quando ele descobriu esse objeto aí, quando eles fizeram as imagens, os primeiros dados, ele não era um objeto, não era uma esfera, não era nem meio irregular, não. Ele tinha um formato dentro do charutão mesmo. Ele tem tipo 400 metros de comprimento por 100 de largura. Então ele é 4 vezes mais comprido do que ele é largo. Então, né, como se fosse mesmo. Deram o nome para ele de Oumuamua, que é um nome lá do Havaí, em homenagem e tal. E aí, cara, começa toda a confusão, né? Exatamente. Por exemplo... É uma nave ou não é? É uma nave. E aí? Aí começaram. Tentaram procurar transmissores nesse objeto. Como que procura transmissor? Por telescópio? O radiotelescópio. Tá. Radiotelescópio. Se tiver um transmissor de rádio ali, o radiotelescópio vai pegar o sinal dele. Então tentaram, não encontraram nada. Tentaram fazer várias... Aí começou... Começou, cara, um monte de ideia maluca, né? Que ele é sim, é uma nave que veio mandada e tal, não sei o quê. O que aconteceu, cara? Um astrofísico muito famoso de Harvard, ou seja, o cara tem, né? Tem autoridade ali pra falar. Chama Avi Loeb, o nome desse cara. Muito famoso mesmo. Ele, cara, defende que é uma nave alienígena. Baseado em quê? Que é uma nave, cara, ele tem lá as teorias dele, né, de acordo com o tamanho. Porque aconteceu com esse objeto foi o seguinte, ele passou pelo Sol e quando ele estava lá perto de Saturno, ele deu uma acelerada. Tipo um cometa. Cometa acontece isso. O cometa vem porque o cometa começa a perder os gases e tudo mais. Explosão. Vai expelindo aquilo ali e ele dá uma acelerada. Só que quando o objeto passou aqui perto da gente, a gente não viu nenhuma característica de cometa nele. Ele era um asteroide, ele era bem parecido com o asteroide. Como que lá perto ele pegou e acelerou? E outra, ele começou a girar também, meio esquisito, entendeu? E aí o cara falou, cara, essa aceleração aí, é lógico que é alguma propulsão que tem o objeto, entendeu? Porque o negócio é o seguinte, cara. Como a gente não tem uma explicação ainda definitiva para que é, por que ele acelerou, a gente não tem uma explicação definitiva. Ué, mas não pode ter pego a gravidade ou alguma coisa de algum... Não, o pessoal hoje já... Porque existem algumas explicações. Pode ser que ele tenha uma camada de gelo em cima e ele foi perdendo esse gelo e deu uma acelerada. Pode ser que ele tenha pequenos pontos ali, gelo interno que foi escapando e ele deu uma acelerada. Existem várias hipóteses. E existe a hipótese também dele ser uma coisa alienígena. Só que o cara pegou essa hipótese dele ser algo alienígena e colocou na frente de todas as outras. Entendeu? Defende isso, escreveu um livro sobre isso. O livro dele acabou de sair até, não li ainda não, mas vou até comprar para ler. E ele defende, cara. E como ele é um astrofísico de Harvard, um cara super conceituado. E ele é super conceituado no meio. Não é qualquer um. Não é, cara. Caramba. Eu tive no canal do Marcelo Glazer. Conhece o Marcelo Glazer, né? Marcelo Glazer é amigo do cara. Entendeu? Conhece o cara. E ele falou, cara, que o cara ele se perdeu aí, cara, nesse negócio. Subiu lá na cabeça dele. Porque aí ele começou a ficar famoso, entendeu? Olha lá, o astrofísico de Harvard muita gente fala... que quer acreditar mesmo. E aí pronto. E aí você pega um cara que é isso que eu tô falando, né? Tem autoridade, cara. Não é um Zé Mané que tá falando, é um cara lá que estuda. E ele defende alguma coisa, tem. Só que assim, cara, pode ser que até... Na hora que você não sabe de nada, você lista todas as hipóteses. Você coloca essa aí também. Então, faz parte da ciência isso. Você não pode descartar não que pode ser uma nave espacial. Só que até chegar nessa aqui, todas as outras, cara, você tem que tirar elas com 100%. E você... Os estudos que tem... O estudo mais recente que tem hoje é que muito provavelmente ele foi um pedaço de um planeta
parecido com Plutão, só que num outro sistema. Aconteceu alguma coisa ali, esse planeta se arrebentou e esse pedaço desse planeta veio embora, foi lançado e passou por aqui, porque o gelo que descobriram na superfície desse objeto é o nitrogênio sólido, que é o mesmo que tem lá em Plutão. Então, hoje, o que tem assim demais é isso aí. É o que eu falei, cara, a gente não sabe, o objeto ele tá muito longe, ele é muito pequeno, ele anda muito rápido, é muito pequeno difícil. Quanto? 400 metros, né? Ele tem 400 metros de comprimento por 100 de largura. Era maior. Então ele é muito pequeno, ele anda muito rápido e ele já tá muito longe pra gente poder ter um estudo assim muito detalhado. Nem dava dele. tempo de mandar alguma coisa pra colar nele. Não dava. Porque quando descobriu ele já tava indo, ele muito, Se muito o Bruce rápido. Willis não tivesse velho, né, cara? Exatamente, eu mandava ele, né, cara? Pô, mandava lá. Não sei por que não chamaram de Rama, né? Porque, pô, parece a descrição do... Mas todo mundo... Isso, exatamente, é exatamente isso. Pra quem não leu o Encontro com Rama, tem uma nave circular meio nesse formato aí que vem pra Terra e também o pessoal fica... É asteroide, é não sei o que, e aí descobrem que é uma nave. Tem uma muita semelhança mesmo com a história do Rama. Isso aí tem mesmo. Ia ser É uma muito doideira. doido, cara. É uma doideira mesmo. Cara. Mas aí chamou a atenção. Depois, em 2019, descobrimos outro. Só que aí já era um cometa mesmo, também que veio de outro sistema. E o mais legal é que hoje a gente já tem uma ideia que deve ter muitos desses objetos por aí. Aqui no nosso sistema solar, que vem de outros sistemas. Que a gente não consegue... A gente não consegue ver porque a gente tem uma... Primeiro, que eles são pequenos e eles andam muito rápido. Então você precisa ter um equipamento muito dedicado para isso. E acertar exatamente o ponto onde ele tá, né? Exato. Agora vai ter um telescópio que estão construindo aí no Chile que acreditam que ele vai descobrir vários desses aí. Talvez centenas desse tipo de objeto, porque ele tem o instrumento... Ele tem a característica, o tamanho dele e tudo mais. É a câmera que ele vai usar também, que é super poderosa, para poder tentar identificar esse tipo de objeto. O Thiago Handertmark. É isso aí mesmo, é isso aí mesmo. Ele fala, o Sérgio mencionou que a Lua Europa possui muito dos ingredientes necessários para a origem da vida como conhecemos. Por que ele é cético sobre vidas complexas no universo, mesmo existindo esse exemplo tão próximo a nós? O pessoal pega no meu pé pra caramba, cara. Os caras querem que você seja eles pegam no crente. meu pé porque eles falam o seguinte: você acredita em vida inteligente fora da Terra? Não acredito, cara. Não tem nem aqui. Essa é uma parte da resposta. Aí o pessoal fala, não, mas o universo é muito grande, cara. O universo é não sei o quê, pode ter. Cara, a vida, cara, essa aqui, nós aqui conversando e tal, cara, é uma conjunção de tantos fatores e alguns que a gente talvez nem saiba. Como que surgiu a vida? Que elemento que teve? A combinação. Cara, é muita coisa. E tem hora que tem o pessoal que descobre outras coisas. A posição da Terra, ela é perfeita, né? Então, descobriram, eu até falei isso aí lá no Marcelo Gleiser, cara. Descobriram ano passado que a Lua protegeu a Terra durante 100 mil anos, que foi um período ali crítico para a vida poder se desenvolver. Lembra do exemplo lá do bolo? Sim. Mete o bolo no forno, 180 graus por meia hora. Tira o bolo com 20 minutos. Você vai ter bolo? Não, vai ter um negócio todo destruído. Se você... E mesmo assim, olha só, e mesmo a gente sabendo a receita do bolo, tem muito bolo que dá errado. Por quê? Porque tem que estar naquela temperatura, naquele tempo e tudo. Cara, a vida tem muitos fatores, muitos, cara. A gente não sabe, é o lugar onde está a Terra, é o tipo de estrela, é a quantidade de radiação, é o campo magnético, não sei o quê, é o tipo de nutriente, sei aonde, é a Terra ser um planeta vivo, ativo, onde a superfície está mudando, é ter a quantidade de água certa, é ter o tipo de água certa, é muita coisa e é coisa que a gente nem sabe. Então, para uma vida se desenvolver ao ponto de chegar na nossa, evoluída, conversando, construindo coisa... Pra mim, não tem mesmo. Agora, em Europa e em Célula, deve ter vida simples, vida microbiana e tal. Não tô falando que você vai chegar lá e vai ter um tubarão gigante no oceano. Mas devem ter micróbios e tal. Porque aí é muito mais simples, cara. Você não precisa... Para a vida chegar no que a gente conhece, precisou de quantos? 4,5 bilhões de anos, que é a nossa idade, a idade da Terra. Agora, para a vida virar um micróbio, não precisou disso tudo. Há não sei quanto tempo atrás já tinha. Então, é por esse motivo. Mas o pessoal gosta de pegar no pé nesse... Mas o lance de você achar que não tem vida inteligente ou não tem uma civilização, ou não teve também para o passado também. Também para o passado. Então, vamos colocar...
E aquelas contas que o pessoal faz, sabe? Eu não sei como chama essa conta de o número de planetas. É isso, chama Aí equação de Drake. Exatamente. Isso. O Drake foi um físico, né, lá atrás, lá na década de 60, acho que por aí. Ele desenvolveu uma equação que ela tenta dar o resultado dela é uma probabilidade. A probabilidade de ter uma civilização inteligente. Só que só na equação de Drake, cara, tem muita coisa ali que a gente não sabe, que a gente chuta. Por a exemplo? gente chuta. Então ele leva ali em consideração número de estrelas parecidas com o Sol, número de planetas, por exemplo, número de planetas parecidos com a Terra, já é uma coisa que a gente não sabe. Aí tudo bem, a gente pode chutar um número, ele pode, a gente chuta algum número. Só que se eu chutar outro número vai dar outro resultado, cara, entendeu? Então a própria equação de Drake, que já é uma coisa relativamente simples, que tem poucas variáveis, a gente já não consegue completar ela. Imagina o quanto mais coisa que tem. E outra coisa, a equação de Drake é uma somatória de probabilidade. Porque nada dele é um negócio assim certo, entendeu? É a probabilidade de ter planetas parecidos com a Terra. É a probabilidade de ter... Então isso você tem uma margem ali muito grande, tá? E você vai chutando aqueles números, então é complicado. É complicado. Eu sei que eu desejo, cara. E eu falo até lá com o pessoal. Você tem uma vontade também, né? Tenho, Nossa. lógico, ia sair de mão dada. Já pensou, cara? Nossa, eu queria muito. Ia ser o primeiro, cara. Então eu não sou contra não, galera. Eu só acho que não... E todas essas fotos, vídeos tal, nada é conclusivo, nada você acha que foi realmente... Não. Teve nenhuma prova mesmo. Não tem nenhum. Hoje, atualmente, a gente não tem nenhuma E com esse prova. celular? Cara, todo mundo tem celular hoje em dia, por que ninguém acha mais? Não, e aí me explica o seguinte: todo mundo tem celular, por que o número de avistamento caiu pra caramba? Exatamente. Antigamente era uma imagem preto e branco e tal, agora tá todo mundo. Era uma com imagem negócio. preta e branca tremida, porque o cara, pra fazer a foto, tinha que tremer muito, senão não valia. Porque a imagem que aparecia fixa, não, essa aqui é falsa, essa aqui é certeza que é falsa. Mas a tremida, não, olha aqui, ó, tá vendo? Então, tem isso, né? Caiu muito o número de avistamentos e tal, com a quantidade de câmera, que todo mundo tem uma câmera, era pra ter muito mais, né? Com certeza. E outra coisa também, o lance de ter vida inteligente, ainda tem outro problema. Além de ter vida inteligente, é a gente fazer contato ou eles fazerem contato com a gente. Então os caras têm que estar num nível muito avançado pra vir nos visitar. Não, e outra. E não se autodestruir, porque é um perigo, né? Foi isso até que nós falamos lá no próprio Marcelo Gleisi, que é uma coisa que pouca gente leva em consideração. E, por exemplo, a própria equação do Drake, acho que ela nem leva em consideração isso, que é o fator de autodestruição. Você vê a gente, né? A gente tá aí num processo, mais ou menos, de autodestruição. Cara, não é por nada, cara. A gente ou o planeta. Então, mas olha aqui, ó. Nós estamos vivendo o quê, cara? Um vírus. Um vírus. Olha a confusão, cara, que o negócio criou. Um negocinho que criou, cara. Em um ano, né? Em um ano. Olha a confusão que o negócio criou. Então tem esse fator aí de autodestruição que pouca gente leva isso em consideração, mas é um negócio muito sério de se levar quando a gente estuda esse lance de... que a civilização chegar num ponto tecnológico avançado e que não se destrua com essa tecnologia. Exatamente. Se ela conseguir passar isso, aí talvez... Aí pode ser. Cara, e aí ela tem que vir nos visitar. E aí eu até brinco lá no canal, né? Tem que querer, né? Cara, você acha que vai vir um extraterrestre, vai viajar metade da galáxia pra vir aqui em Peruíbe, que eu não sei porque eles adoram Peruíbe, amassar mato ali em Peruíbe. É São Tomé das Letras, né? São Tomé das Letras, Peruíbe, que eles gostam, Prudentópolis, no Paraná. Adoram Varginha. Minas, eles gostam bastante de Minas. Eles gostam, entendeu? O cara vai vir aqui amassar mato, vai vir aqui furar a vaca, entendeu? Porque o cara vai fazer isso, empilhar pedra. Não, essas pedras aqui foi os caras que... Não, cara, o cara não vai atravessar a galáxia fazer isso, não. Se eles fizerem isso, são muito burros, cara. Eles iam entrar aqui destruindo todo mundo, cara. Nem ia sobrar ninguém. Até o lance das pirâmides, né? Já tem tem resposta pra como foi construído, né? E tem esse negócio. Hoje nem tanto, mas tudo que não tinha resposta, alienígena. Mas isso aí é uma coisa do ser humano, cara. De preencher cara, uma lacuna. A gente não sabe a explicação, então, mas é alienígena, E cara. no passado era demônio, né? Aí substituíram por alienígena. E agora vai ser o quê? Não sei o que vai ser daqui pra frente. Pira, como argumentar a pergunta: por que gastar bilhões para buscar vida em Marte ao invés de usar grana para cuidar da nossa aqui na Terra? Sempre escuto esse tipo de isso, mas o problema é que eu vou deixar ele responder, mas eu fico indignado porque esse argumento serve para qualquer coisa. Por que você vai fazer tal coisa se precisa salvar a vida, né? Investir em satélite de internet se você pode construir hospital. Por que você vai fazer pizza se você pode fazer pão e mata a fome de mais gente? Vai agora, eu tá indignado, mas...
Não, essa pergunta aí é uma pergunta que surge direto. O pessoal fica, não, por que a NASA tá gastando lá 3 bilhões pra ir procurar a vida em Marte e tem gente aqui na Terra passando fome pra caramba? Cara, existe um negócio que a gente chama spin-off. O que é o spin-off? O dia que o cara resolveu fazer esse garfo aqui, ele precisou o design, ele precisou moldar esse plástico, moldar isso aqui. Tudo isso que ele aprendeu aqui, ele não aplicou só nesse garfo. Ele aplicou em milhares de coisas que a gente usa hoje. Quando o homem foi pra Lua, os caras desenvolveram caneta esferográfica. É mesmo? Desenvolveram um monte de coisa. Caneta que escrevia porque a caneta tem que escrever assim. O cara tinha que escrever aqui. Então, teve muita coisa. Relógio de digital, essas coisas, entendeu? Travesseiro da NASA. Travesseiro da NASA veio depois, isso aí. Ou seja, colocar um computador que antes ocupava uma sala dentro de uma nave. E por que o cara fez isso? Porque hoje, cara, você tem o celular aí no seu bolso. Entendeu? Porque se não fosse o cara lá atrás... E no caso da astronomia eu falo o seguinte, cara. A câmera do celular é um sensor que a gente chama de CCD. Ele foi desenvolvido na astronomia. Ah, é? Ele foi desenvolvido na astronomia. Porque o sensor que vai... Não é qualquer câmera que vai no telescópio para tirar foto. Os caras desenvolveram esse sensor chamado CCD para fazer as imagens. Ele era grande e tal. O pessoal diminuiu ele e enfiou ele aonde? No seu bolso. Outra coisa... Você vai sair da sua casa e vai para tal lugar. Você vai lá no Waze da vida, você vai lá no Google Maps e você tá usando o quê? O satélite que a gente gastou bilhões para colocar lá para te ajudar, entendeu? Que na teoria não tá matando a fome. Não tá matando a fome, mas ele não foi feito para matar a fome. Mas aí então, vamos para a parte da fome. Plantações hoje. Nenhuma plantação hoje sobrevive sem um sistema de satélite. Ah, é? As colheitadeiras que rodam aí no Mato Grosso todo, todas elas são guiadas, todas elas são monitoradas por satélite, porque se aquela colheitadeira andar a cada dia 100 metros a mais, aquilo ali vai causar um prejuízo de não sei quanto. Entendeu? Então os caras fazem o traçado do jeito que eles vão colher e tudo mais, é tudo calculado por satélite. Elas têm um sistema de GPS delas, é super preciso para elas andarem daquele jeito. Minério de ferro, que é tirado lá de Carajás, por exemplo, aqueles caminhões todos, a movimentação deles é estudada por GPS para você não perder, porque se um caminhão daquele atrasa um pouquinho, o somatório de tudo isso vai dar muito problema lá na frente. Outra coisa, aonde plantar? Então o cara tá falando de comida, eu vou falar de comida. Aonde você vai plantar o arroz? Você precisa do satélite, cara, porque é ele que vai indicar qual que é o melhor terreno para você plantar. Aqui chove mais, aqui chove menos, aqui a temperatura é tanto, a umidade do ar é tanto. O arroz só nasce numa determinada condição. Então você precisa disso. Isso que eu tô falando assim, específico de comida, que foi o que ele falou. Mas fora isso tem os spin-offs que a gente fala, que é, por exemplo, cirurgia da catarata. Foi desenvolvida na Estação Espacial. Por quê? Porque a Estação Espacial ela é um excelente laboratório, cara. Primeiro, ela está fora da Terra, então tem vários efeitos que a gente tem aqui na Terra, no nosso laboratório, que a gente não tem lá. Magnetismo, radiações diferentes, variação de temperatura muito grande. Micro-organismos? Tem menos? Tem menos também, é um ambiente muito mais limpo e tal. Então, por exemplo, cirurgia de catarata é um negócio que foi desenvolvido dentro da Estação Espacial, que hoje, cara, salva muita gente por aí. É feita, né, praticamente, é feita de graça aqui no Brasil para milhares de pessoas. Então... O programa espacial, embora tenha coisas que possam parecer muito longe da nossa realidade, não é, cara. Tem muita coisa que a gente usa e a gente nem sabe, entendeu? Uma coisa independe da outra, né? Não é porque nossa, estamos gastando esse dinheiro que vamos deixar de gastar em outra... Não tira a responsabilidade de resolver o problema da fome. E outra coisa também, que o pessoal fala muito isso, falando assim, cara, porque a NASA tem uma grana infinita. Não tem, pessoal. O orçamento da NASA, ele gira na casa dos 20 bilhões de dólares. Esse é o orçamento. 20 bi. O orçamento das Forças Armadas Americanas gira na casa dos 700 bi. Nossa, eu ia falar que era o dobro. Então, cara, chega pro cara lá e fala assim, por que você tá desenvolvendo esse avião aí com esse míssil, em vez de estar matando a fome da galera? Mas pegam no pé do programa espacial, cara. Cara, eu não entendo isso. É 20 bilhões, não é nada, cara. O orçamento da NASA hoje é muito pequeno mesmo. Se comparado com o PIB americano, é muito pequeno.
ele já foi grande na época do programa Apollo. Hoje ele é muito pequeno e o orçamento das Forças Armadas é gigantesco. Os caras treinam lá no meio do deserto americano, cara. Eles gastam bilhões por dia, só treinando, só dando tiro em pedra, em areia. Mas, é isso aí, porque os Estados Unidos estão envolvidos em guerra e tal. Eles têm a justificativa deles, entendeu? Como a Terra é plana, se você aponta... Você vai ver lá o Everest. Não, eu consigo ver a Torre Eiffel. Se eu tiver alto pra porque era tudo plano. Se eu tiver uma luna que tá muito forte... Cara, como ninguém pensou nisso da Terra plana? Né? Vou ver o Everest, vou ver a Torre Eiffel. Né? E aí prova, né? Aí prova. Fácil, né? Que doido. E é muito louco, sabe por quê? Porque os outros planetas são redondos, só a Terra é diferente. Ela é diferentona. Mas ela é diferente na teoria deles, cara. É a Terra plana, não é Terra plana. Não, mas é porque esse lance Terra plana é o seguinte, cara. Isso aí é muito ligado em religião. Por causa do criacionismo? Por causa do que eles seguem a Bíblia muito ao pé da letra e tal, não sei o quê. Então a Terra, ela não é um planeta. Na teoria deles, a Terra não é um planeta. O que é? A Terra é um reino, é o reino do Criador. Tá. Então ela é um negócio diferente. Os outros nem são planetas, são orbes, são coisas que o Criador colocou ali. Então isso na teoria deles. Por isso que os outros planetas, eles podem ser redondos e a Terra não, porque a Terra não é. A Terra é um reino. Tá? E tá tudo... E outra coisa, né? Tá tudo dentro do tal do domo. Então o Sol, a Lua... Tá dentro? Tá tudo dentro. O Sol tá dentro? Tudo dentro. Cara. Isso eu não sabia, não. Tudo dentro. Não tem coisa pra fora do domo, não tem. Pra fora do domo tem as águas. As águas superiores, que eles chamam. Então o negócio da Terra plana, ele é muito calcado na religião, então. Cara, eu achei que era na maconha mesmo. Acho que os caras fumaram uma maconha e falou, velho! Eu saquei uma coisa, cara, não chama planeta, então é plano. É plano. Se fosse redondo... Era redondo. Aí, ó, tá vendo? E os caras rindo pra caramba. Alguém escutou e falou, faz sentido, cara. Tá vendo? Aí virou essa loucura. Cara, é isso mesmo. Louco. Mas é muito calcado, eles pegam a Bíblia e vão ali então no é por isso, pé. Então É por isso. Cara, eu não tinha pensado por esse lado. E tá tudo dentro do domo. Não existe universo, não existe espaço, não existe nada disso. É tudo dentro do domo. Tipo uma projeção no domo pra gente se sentir. É uma coisa bonita pra gente ver. É tudo dentro do domo. A Lua e o Sol são luminares, que eles chamam. Tem todo um nome, entendeu? Não, e eu já vi entrevista com os caras. Falam que na Antártida tem um muro alto, tipo o muro lá do Game of Thrones, sabe? Exatamente, tem um muro de gelo. É uma muralha. É um muro de gelo. Olha que louco. Aí você pergunta, eu vi os caras perguntam, tá, e você escalar essa muralha? E não, você não consegue, você desaparece aqui e aparece do outro lado, tipo efeito Pac-Man. Efeito Pac-Man. Pac-Man, exatamente. É o efeito Pac-Man. É isso tem mesmo. resposta pra tudo, eles têm E quando eles não têm resposta, sabe o que eles falam? É que eles não querem que a gente descubra. Eles. Ninguém sabe quem são eles. É isso mesmo. Parece minha mulher. quando eu fazia show, ela fala assim, ó, cuidado com essas putinhas, essas minas que ficam dando em cima. Eu falo, quem que são elas? Ela fala, são elas. Ele nunca fala quem é, não. São elas que ficam dando like nas suas fotos. Mas quem dá foto? Elas. Que doideira, cara. Eles falam mesmo, tem um muro de gelo e outra, que às vezes você não consegue nem chegar perto. Tá, é uma pizza. Aliás, se quiser comer pizza, tem aqui, tem o cheiro, beleza. Tá bom pra caramba. Então tem aqui a terra, tem como chama? O domo. E embaixo aqui, o que é embaixo? Tem o que aqui embaixo? Então, aí embaixo tem a raiz das coisas e tudo mais. Tá, mas tem uma explicação. Tem uma explicação. Eles têm explicação pra tudo. E a gente debatendo isso agora, né? Tá vendo? Tá vendo? Os caras conseguiram a gente falar sobre a Terra plana, cara. Sextou. Sextou na Terra plana, né? Terra plana! Cara, eu acho isso muito engraçado. E eu acho engraçado como tem gente que leva a sério. E muito a sério. E muito, não é pouco, não. E fica puto. Eu fiz um vídeo sobre Terra plana. Não é que fica puto, a galera cara. Eles te dando ameaçam, dislike. cara. Eles te ameaçam. Eu vou te jogar por acima da muralha e você vai desaparecer. Cara, eles te ameaçam. Mesmo? Já quiseram me pegar, me bater e tudo. Já mas me ameaçaram. Falando que você tá... Tipo, você é um cara, falam que eu sou um... Não é capaz, herege, né? Herege. Falam que eu sou um vendido pra NASA. Você faz parte do eles. Isso, eu faço parte do eles. Eu sou da conspiração. Isso aí, eu sou da conspiração. E eu tô enganando, tá aí. Esse cara fica enganando vocês. Falam que eu tô enganando todo mundo, entendeu?
que eu faço parte da NASA. Eu falei, cara, primeira coisa, cara, se eu ganhasse 1 centavo da NASA, cara, eu ia ser o cara mais insuportável do mundo, cara. Que eu ia sair andando e falando pra todo mundo, cara, eu ganho dinheiro da NASA. Mas na cabeça deles, a NASA é um negócio de conspiração? Cara, então, na cabeça deles existe toda uma grande conspiração global. Não chegamos na mundial. Lua. Não chegamos na Lua. Jamais. Não, né? Jamais. Não tem nem como. Não tem nem como. Sobe. A Lua tá dentro, Tá né? dentro do domo. Não tem nem como, entendeu? Pra eles não tem nem como. Escada, né? Exatamente. O mundo Truman lá, né? Isso. É mesmo, é o mundo de Truman, cara. Era uma redoma também. Isso. É um mundo de Truman. Mesmo. Ele bate, tem uma hora que ele tá com o Ele vai com o barquinho e bate na parede. Faltou ali o Truman colocar a parede de gelo só, mas é um Truman. Cara, é mesmo, é o mundo de Truman. É o Truman. Mas eles têm, cara, eles acham que é tudo uma conspiração global pra enganar todo mundo e eles estão vindo com a solução pra te libertar, entendeu? Então você estudou matemática, toda essa física que você estudou, cara, isso aí tudo foi feito pra te enganar, foi tudo colocado na sua cabeça pra, entendeu? E nós que estamos vindo aqui com a verdade, nós vamos te salvar, nós vamos te libertar disso. O louco é o seguinte, isso sempre existiu na história dos seres humanos, né? Sempre teve um pessoal defendendo umas coisas e a ciência correndo do lado, sempre teve. O estranho é ser agora, né? Com tanta prova que tem, porque... teve uma época que os caras não é que acreditavam que a gente tava em cima de um casco de uma tartaruga, não tinha esse papo? Essa é um início dessa história aí, que o pessoal até brinca embaixo. Sabia disso, Mandíbula? A gente tava em cima de um grande casco de tartaruga. Essa eu não sabia. Não, e que as caravelas podiam chegar num lance que elas cairiam, né? Que no limite do mundo, cara. Mas isso aí era o que acreditavam na época das grandes navegações também, né? Que se você fosse muito, sei lá pra onde... Na verdade, sim, bem antes das grandes navegações, a gente já sabia que a Terra não era plana. Já tinha esse conhecimento. Já tinha esse conhecimento. 2, 3 mil anos atrás a gente já sabia. Quem que falou que a Terra... Cara, foi o Eratóstenes, fez experimento lá com a Alexandria e tal. Ele viu, colocou a estaca lá e via que o Sol num lugar dava uma sombra, no outro dava outra. A única explicação, cara, é que tinha uma curvatura ali. A Terra só podia ser curva. A Terra não era plana. Senão a estaca numa cidade na outra... Só cerebral o cara chegou nisso, sem observar. Não, ele fez experimento. Ele pôs a estaca lá, pôs na outra, mediu e tudo e mostrou que a sombra é diferente e tal. Então, cara, não tem explicação. Mas o pessoal aceitou? Aceitou. Isso aí foi aceito e tal, não sei o quê. Aí nas grandes navegações, tinha tinha um efeito ali do pessoal... Cara, você é maluco de ir atravessar aquilo ali. O que vai ter ali? Cara, não sei. Diz uma lenda aí que chegou ali é o fim do mundo, que você vai cair. Só que aí os caras vinham, né, cara? Vinham e ninguém nunca caiu, né? É porque a ambição do ser humano é muito maior do que o medo, né, cara? Isso eu acho foda do ser humano. A gente fala, cara, pode ser que eu me ferre, mas eu vou. Os caras... Um astronauta... É o espírito exploratório, cara. É o espírito. Um astronauta é um cara louco. Pensa bem, pode explodir. Eu tô em cima de uma bomba. De uma bomba. E eu vou, cara. E eu acho isso... Até o pessoal pergunta assim pra mim, por que nós vamos pra Marte? Falei, cara, imagina se lá, em 1500, alguém chegasse pro Pedro Álvares, cara, o que você vai fazer pegar esse navio aqui, cara? Fica quieto em casa. Acabou, cara. Não adianta, o ser humano quer saber o que tem. Ele quer explorar, cara. É um negócio nosso. Tem o que a gente chama de espaço profundo, que é a Lua. A Lua é muito longe. 400 mil quilômetros. Então, a NASA, o que ela quer? Ela quer que essas empresas aí cuidem da órbita baixa, ou seja, levar carga e tripulação, e ela cuida de coisa que é mais longe. Então essa que é a ideia, o plano dela é esse aí, na verdade. E essa órbita baixa é para colocar satélite e até... Para colocar satélite, para colocar estação espacial, essas coisas, isso aí. Uma dúvida que eu fico pensando é o seguinte, cara, vai chegar um ponto que tem tanto satélite, eles não vão começar a bater um no outro? Já bate. Já bate? E aí? Então, esse é um grande problema que a gente tem mesmo. Já tem estudos sérios aí sendo feitos em relação a isso aí. Que vai chegar um ponto que um vai bater um efeito de um bater no outro, bate no outro, bate no outro. Pode rolar isso aí. Eu assisti lá o Gravidade. Você assistiu Gravidade? Aquelas coisas que... Parafuso pode te matar, Bullock. Sandra Bullock. O parafuso tá ali a 27 mil quilômetros por hora, cara. É um tiro. Exatamente. Cara, imagina, você ser morto por um parafuso, que ridículo, cara. Não, mas essa órbita baixa aí, ela tá ficando... Os satélites funcionais, tudo bem. O problema são o lixo espacial que a gente fala. Porque tem muito satélite aí que não funciona mais. Não funciona, ele só tá rodando... E só tá rodando ali. Só tá isso. Ele tá rodando meio que desgovernado, né? Ele não tem, você não tem mais contrerrático, né?
Então, às vezes, bate um pedaço no outro, aí reentra na Não, atmosfera. então já tá acontecendo isso, eu Já não tô tá. viajando. Não, já tá. Aí eles batem e caem na terra. Alguns Mas pode cair em caem. cima de uma casa. Pô, assim, é difícil porque a maior parte da Terra é água, ainda bem, né? A superfície, né? Não, mas você tá terços. sendo Mas pode, otimista. Mas pode. Ué, semana... Lembra do Skylab? Skylab. Pra é quem isso. não viveu isso, você viveu isso? Vi. Foi quando o Skylab? Foi. Lembra do Skylab? Que a Claro. galera ficava calculando, tinha não é rifa, prêmio pra quem acertasse onde caísse. Caiu lá perto da Austrália, né? Caiu no mar, né? Caiu no mar. Porque era um satélite russo, né? Não, o Skylab na verdade era uma estação, né? Ele era Era uma grande. estação? Era uma estaçãozinha espacial. então era mais perigoso. Era grande. Caramba. E tem pedaços da estação que, por exemplo, tem um museu lá na Austrália que tem os pedaços lá e tudo, é? sabe? Porque tem pedaço que acabou que não queimou totalmente, entendeu? Porque aí você tem tá falando componente a queimada na atmosfera. reentrada. É. Ué, semana retrasada, cara, um estágio do foguete do Elon Musk queimou na atmosfera. Ele meio que se perdeu de controle. Ele lançou o satélite, tudo normal. Só que o segundo estágio que a gente fala, que é o pedaço final lá, ficou meio girando, meio desgovernado e reentrou. Pô, o pessoal filmou em cima de Washington, em cima do Oregon, em cima de que... E aí? Não, mas aí ele queimou inteirinho. Ah, queimou inteiro. Queimou inteiro. Mas foi né? É isso aí. Cara, é perigoso isso. É, mas aí tem o Japão, a Suíça, tem vários países que já tem programas, projetos para limpar a órbita abaixo da Terra. Você sabe de algum? Como seria Tem. tecnologicamente? É legal Uma pra rede? caramba. Uma Então, rede? tem um que é uma rede, você joga uma rede, ela... Não, isso aí não. O que você faz? Tá um satélite Olha a ideia aqui. minha. Vem com Passar com a rede, vai né? com a rede assim, pegando satélites. Ei, olha de ideia. A ideia é o seguinte, o Japão lança um satélite, ele detecta o lixo espacial, aí ele joga uma redinha no... Ah, mas é isso que eu falei. Ele joga Você uma deu redinha. risada quando eu falei da rede. Ele joga uma redinha. Quando joga a rede, o que vai acontecer? O satélite vai aumentar o peso dele ali. É. E aí ele vai começar a baixar a órbita dele. Quando baixar na órbita, ele vai começar... O arrasto da atmosfera vai ser maior. Aí ele vai até queimar. Tá. Isso é uma ideia. A outra ideia é ele joga tipo Mas um aí você dardo. perdeu esse outro também. Perdeu. Mas aí eles vão fazer pra isso Ah, mesmo. tá. Eles vão fazer pra isso. Tem outro que você joga tipo um dardo no satélite, puxa o satélite Ah, e os é dois via- juntos aí é ficam pesados. viagem. Não, eles já testaram Já isso. testaram? Já testei imagem, E cara. tipo um imã, que nem no pica-pau, uns imã grande que atrai. Esse aí foi lançado agora. Esse Porra, não- pra ter essas ideias eu também tenho, velho. Lançar rede, imã, é tudo desenho do pica-pau. É tudo baseado em desenho de pica-pau. O imã foi lançado Falta só um agora. carinha lá com laço assim, ó. Eita! O imã do- eles lançaram. Cara, eu Só que adoro aí, ficar imaginando essas coisas. Qual que é o problema do imã? O imã é mais pro futuro, porque o satélite, quando você lançar, ele vai ter que ter uma placa. É. Pra que aí, quando ele... Qual que é a ideia deles? Você lançou um satélite hoje já com essa placa. Daqui 5 anos, quando ele parar de funcionar, a plaquinha tá lá. Então É. você pode lançar o outro pra grudar nele e aí cair. Os antigos novos não já dá. estão pensando nisso. Os novos já, mas os antigos não dá. Porque os antigos ninguém pensou na plaquinha do imã, né? Então eles estão lá. Mas aí o Japão tem essas ideias aí de dardo, de rede, tem várias. Cara, tem muita coisa. Isso aí é um problema muito sério. A Agência Espacial Europeia, a ESA, ela todo ano faz uma reunião, uma conferência só para estudar coisa, porque eles sabem que uma hora vai lotar isso Não, aí. e tá perigoso pros astronautas também, não tá? Também é perigoso para a estação. Às vezes tem coisa que vai na direção da estação E e, aí aí, tem aí eles entram, tem coisa de emergência, É que nem tem no filme aumentado. Gravidade mesmo? Não, aquilo lá no Gravidade não pode acontecer, não. Aquilo lá Não? aquilo lá é exagerado, Ah, né? tá. Mas é uma... Não, mas se um parafuso pegar na lataria lá do negócio... Não, aí sim. Se tiver um Faz parafuso estrago? solto, ele tá a 27 mil km por hora, Então? cara. Porque tá na órbita da Terra. Caramba. É isso aí. Na hora que bater... Mas a estação espacial, ela sofre pequenos pedaços de coisinha, pequenos micrometeoroides que a gente chama, entendeu? Batem nela, batem Mas no... volta e meia os caras têm que sair e consertar que nem nos filmes ou não precisa? Não. Mas às vezes o que tem aumentado muito são tipo alarmes de emergência. Aí os astronautas vão para as naves lá, se der algum problema eles despregam e voltam para Terra. Volta pra Terra. De emergência. E abandona lá. Isso tem nunca teve problema nenhum, mas os alarmes têm aumentado Tá. com o passar do tempo por conta disso, né? A órbita tá ficando. Mas você não consegue calcular que um parafuso vai bater, consegue? Não. Esse que é o grande problema. O problema do lixo espacial é esse. Porque o lixo espacial é esse negócio, tá ali, cara. Você É não tem mais pequenininho. controle, você não sabe para onde que vai. Então tem os programas hoje que monitoram lixo espacial. Só tem telescópios aqui na Terra Caramba! que estão apontados monitorando lixo espacial. Porque é um problema, sim. É um problema sério.
A gente tá falando de quantos satélites rodando aí, mais ou menos? Cara, satélite funcional tem 5 mil, aproximadamente, que funcionam. Sei. Esses aí tá beleza, a gente deixa eles aí quieto. Agora vai crescer bastante com os negócios do Starlink e tal. Agora, de lixo espacial, tem as estatísticas aí que tem uma casa de uns 25 mil pedaços de coisa aí pela órbita da Terra, entendeu? Cara, 25 mil. Fora os pedaços, né? Então, aí nesses 25 mil tem de vários tamanhos. Aí tem várias classificações que eles fazem. Tem desde parafuso até pedaço. Então já tá. Tem pedaço de tudo que é. Tem pedaço dessa mesa aqui rodando aí, cara. Aquela bola grande que tem, que faz o contorno do Golfo do México lá. É ali mesmo. Aquele tamanho todo? Ele bateu ali, isso mesmo. Caramba. Tinha 20 quilômetros mais ou menos de tamanho, de diâmetro, né? Foi um asteroide gigantesco. 65 milhões de anos atrás. Eu vejo às vezes uns cálculos. Tinha um meteoro de, sei lá, 1 quilômetro, né? Pode já faz ter. um estrago. Faz. Não sei quantas bombas nucleares. É isso É mesmo? porque aí vai depender de vários fatores, né? Vai depender da composição dele, vai depender de como que ele entrou, da velocidade que ele entrou. Como entrou? Em que Na sentido? atmosfera da Terra. Dependendo do. Porque depende do ângulo que ele entra, depende da velocidade que ele tá. vem, depende da composição, porque dependendo da composição, ele pode se detonar, sobrar bem pouco dele. Se ele for metálico, por exemplo, aí ele vem com tudo e a atmosfera não desgasta ele tanto. Entendi. Então aí seria mais perigoso. Então tem essas contas aí. O pessoal faz, tipo, bater de 1 quilômetro, de tantos metros. Vai ter estragos que são locais, continentais e globais. Então, isso que eu ia perguntar. Além da porrada e de matar e destruir o que tá lá, por que tem um estrago tão grande a longa distância? Se ele for muito grande? Por quê? Então vamos pegar aí o do dinossauros, né? O que aconteceu? Antes dele bater primeiro, a água ali ele já secou aquela água. Por causa da. Evapora. Por causa do calor é muito grande, né? O negócio vem muito rápido, o calor é muito grande. Então dá uma evaporada. Quando ele bateu, primeiro, criou tsunamis ali gigantescas, ondas gigantescas. Água pra todo lado, em todas as direções. Isso. Tá. Ondas Depois, de dezenas de metros e pra todo lado. Tá. Gerou muita poeira também. Quando isso aí teve a explosão, criou muita poeira. A poeira, tudo bem, ou não? Não, porque a poeira ela vai pra atmosfera. E quando ela vai pra atmosfera, ela tampa o sol. Entendeu? Quando ela tampa o sol, o que acontece? As plantas não crescem mais. Mas isso a gente tá falando de vários dias, vários meses. Isso, não, mas o efeito perdura bastante tempo. O efeito perdura. Então a água de tsunami levanta poeira. Levanta poeira, a poeira tampa o sol. Tampando o sol, as plantas não crescem. Sem planta, o dinossauro herbívoro já morre. Sem o dinossauro herbívoro, o carnívoro também já morre, entendeu? Mas ele bateu num período específico, tem um grupo de dinossauros ali que morreu, né? Aí foi uma grande extinção. Foi uma grande extinção em massa que teve a Terra. Foi nessa colisão. Terceira considerada. Essa aí essa aí já foi uma quarta grande extinção, né? Isso. Teve outra já há muitos milhões a mais. Essa aí foi a 65 milhões, foi a última grande extinção que a gente teve, né? Então, o que o pessoal faz a conta é o seguinte: pode bater um grande desse a qualquer momento. Por isso que a gente tá monitorando o céu. E, cara, e aí ferrou, não tem o que fazer. Então, mas aí o pessoal tá monitorando, por isso que tem esses telescópios pra isso. Os caras estão monitorando, a gente só vai saber que vai morrer. Né? Os caras monitoram. Velho, a gente vai morrer daqui 5 dias. Ainda bem que estamos monitorando. Não! Mas aí tinha uma pergunta que eu queria fazer sobre aquele que caiu na Rússia uns anos atrás. Chelyabinsk, 2013. O que aconteceu com ele? Ele foi uma surpresa, cara. Então, mesmo? Ninguém tava esperando? Como que não conseguiram? Por que não monitoraram? Por que não monitoraram? Porque, primeiro, ele veio da direção do Sol, cara. Como assim? Ele veio do Sol? Não do Sol, mas ele veio, quando você estava observando aqui, ele não caiu de noite. Ele caiu de dia. O Sol não deixava ver. Não deixava ver. Ele tava na direção do Sol. Então ele foi uma surpresa. Mas é tão precário assim. Mas não dava pra ver, sei lá, dias antes e. Não dava. O Chelyabinsk. Tanto, cara, que depois do Chelyabinsk, esse lance de monitorar o céu e de o que nós vamos fazer, existe hoje um plano todo para isso. É? Existe um grupo que a gente chama de defesa planetária.
Ó, Tem o pessoal que trabalha com defesa planetária, que é o seguinte. eu quero me alistar nesse negócio aí. Eles fazem até simulação. Sério? Sério. Pô, eu quero muito, A cara. simulação é assim: detectamos um grande asteroide vai bater na Terra. O que nós vamos fazer? É. Então aí tem toda uma movimentação. Tá, mas quando detectam, quanto tempo a gente tem? Não, aí pode ser com hoje já pode Meses? ser, hoje já pode ser com meses. Ah, aí, tá. Aí daria pra fazer um plano de alguma coisa. A NASA e a Agência Espacial Europeia, elas têm planos bem interessantes, cara, de mandar naves pra uma delas dar um tiro no asteroide Ah, e aí mudar ele não, um não. pouquinho. Tem um verdade, asteroide- cara. Tá. é É antiga, Mas é o que antiga acontece? ideia. O que acontece se der um tiro no asteroide? Então, ela, na verdade, é uma sonda que vai levar uma pequena sonda. E ela vai soltar essa sonda. Na hora que essa sonda bater no asteroide, isso pode mudar ele um pouquinho dá uma empurradinha. Dá uma empurradinha de nada. Essa empurradinha de nada vai ter. Porque o negócio é o seguinte: qual que é a ideia deles? Nós vamos identificar um asteroide que está lá no cinturão de asteroide. Quando a gente fizer a conta, opa, esse cara vai bater com a Terra daqui, sei lá, 10 anos, 20 anos, 50 anos. Então, beleza, vamos mandar a sonda para lá agora. Ela atira no asteroide. O efeito que ela vai causar durante esses 20 anos vai fazer com que ele desvie e não bata com a Terra. É, porque se é um pouquinho lá, esse negócio vai aumentando. Isso, é o efeito que vem se acumulando e ele passa reto e vai embora. Boa. Então existe isso, a missão que chama-se DART, D-A-R-T. É de dar um tiro no asteroide, eles vão estudar isso para ver se vai acontecer. Porque a gente não sabe se vai acontecer. É. Eles vão mandar para um asteroide que eles escolheram lá, vão dar um tirinho nele para ver o ver, que acontece. pra ver se ele muda mesmo. Mas se eles dão um tiro e aí vem pro planeta? Existe também essa Ah, discussão. que legal! Que bacana! Não, mas isso aí é calculado, não tem problema não. Quem Pode vai ficar calcular isso? Já Quem que vai calcular? Mas, por exemplo, esse que caiu na Rússia... por que Esse que- caiu na Rússia, cara. Então, esse aí caiu na Rússia e ele meio que despertou um alarme. É. Então, por que nós não vimos? Ele era grande, cara. Ele era grande. Então, o que aconteceu com ele foi o seguinte: ele caiu e na hora que ele estava na atmosfera da Terra ainda, ele explodiu na atmosfera da Terra. Ah, ele não explodiu quando Não, bateu? Ele explodiu na atmosfera. E a onda. Não morreu ninguém, tá? Ah. Nesse aí. Mas a onda de choque dele quebrou um monte de vidro. Muita gente se machucou. Milhares de pessoas se machucaram porque quebrou vidro e tudo. Foi a onda de choque que ele explodiu na atmosfera. Caramba. E aí ele caiu no lago lá em Chelyabinsk. Mas o também pessoal teve uma recuperou explosão e de tudo. luz também. Teve. Luminoso pra Ué, caramba. Tanto que de dia, no meio-dia, as câmeras filmando ele, cara. eu O acho que eu vi. rastro. Ah, então eu acho que eu vi isso daí. É, 2013. Um negócio bonitão, assim. pá. Isso, teve. E na Rússia, o que acontece? Todo mundo tem a câmera no É. carro. Então ele foi filmado de todo tudo quanto lado, é né? de ângulo. tudo que é Eu vou ver ângulo. de Aquilo lá novo foi isso aí. legal demais. E só que aquilo lá despertou um alerta. É. Caramba, nós não vimos ele, cara. Por quê? Aí o pessoal começou a estudar e tal. Não, então nós temos que ter um sistema melhor para monitorar esses que vêm da direção do Sol, porque a gente tem uma região que a gente fica meio cego. É uma região de cegueira nossa, É. que a gente não consegue ver ali o que vem, mas pode vir um desses, e aí? Então ele já tem esses... É uma possibilidade real de um cometa, um asteroide se chocar com a Terra. Cara, nos próximos aí, bons 100, 200 anos, não. Não nada vai bater ué, assim, mas perigoso. E esse tipo de coisa? Da O quê? Rússia? Ah, então, isso aí foi em 2013, né? Ah, De a 2013 gente já pra cá evoluiu. já Ah, evoluiu tá, bastante, tá. já evoluiu bastante. Então a gente faz as contas. Quanto mais a gente descobrir, por isso que isso que é legal de falar. Por que o pessoal fica estudando? Quanto mais a gente descobrir, melhor, cara. A gente já tá mais coberto, então por isso que esses projetos todos aí são muito importantes. Os muito grandes, o que acontece? Os muito grandes já estão todos mapeados. Os que seriam, vamos dizer, desastre global, esses já estão O mapeados. tamanho é muito grande. Cara, aí é dar centenas de metros. pra cima. Esses aí já estão, beleza, a gente já tem mapeado. Os muito pequenininhos, não tem muito problema. Porque não causaria dano nenhum. Tá. Agora, o nosso objetivo hoje é estudar um tamanho intermediário, que são os mais difíceis. Esses que tem tipo 15 metros, 20 metros, 30 metros, que se ele bater Isso já e causa se sobreviver, estraga? pode causar um dano local, alguma coisa assim. Entendeu? Então a gente tem que... Os trabalhos são para monitorar um determinado tamanho de asteroide. Os muito grandes, tá tranquilo, cara. Eles são muito grandes, a gente consegue ver fácil, a gente consegue monitorar bem, calcular tudo bem. Só que um tamanho intermediário ali é o que pode causar um dano local.
Ele não causaria um dano global. Mas se ele cai numa cidade, por exemplo, ele mata ali milhares de pessoas. A gente não quer isso. Uma cidade interior, ele acaba com a cidade. Dependendo do tamanho da cidade dele e tudo mais, pode acabar. Pô. Então a gente vai atrás desses. É esse tamanho aí é que preocupa os astrônomos. Por isso que eles estão desenvolvendo os instrumentos, a tecnologia para monitorar esse tamanho. Mas esse tamanho não dá pra você dar uma encostada nele e jogar ele para longe. Não, mas eles querem. Não, mas aí eles querem. Eles querem? Dá sim. Talvez seja até mais fácil, porque aí você pode dar uma encostadinha menor e já desvia e tudo. Então tem aquele todo negócio do filme dos caras pousarem. Não, aquele lá não existe, né? É do Escavadores. Armagedon, né? Armagedon. Os caras vão atrás de escavadores, velho. Em vez de pegar Aquele lá foi instalar uma bomba atômica, né? Dentro do... Eu acho que se fosse aqui no Brasil, os caras iam chamar youtuber. Pra galera fazer toda a cobertura. Não, vamos chamar youtuber. Fazer um vlog, né? Fazer um vlog. Chamar o Cocielo, o Everson Zóio. Não, tinha que chamar o Ninja. O Ninja aí, como que ele fala? E aí, meu truta? E aí, meu truta, vamos explodir esse... Vai dar tudo certo Vai nesse dar tudo esquema. certo, meu truta. Seria isso mesmo. Então, assim, eu lia Ray Bradbury. Já leu Bradbury? Cara, é meu livro preferido, é Crônicas Marcianas. E tinha uma coisa maravilhosa que era assim, vou te dar spoiler, mas vale a pena. Os caras fazem uma exploração de Marte. Claro que ele é mais na linha poética do que científica. Não é que nem o Arthur Clarke, o Asimov, assim. E, cara, era bonito, sabe por quê? Porque você via várias levas de colonização de Marte e ninguém encontrava os marcianos. Aí o final, cara, é muito... Puta, é de arrepiar, cara. E o filho quer falar, papai, cadê os marcianos? Aí o pai coloca ele nos ombros dele, coloca nos rios, que eles acham um jeito de colocar rios lá, de tirar água de baixo e tal. Eles olham o reflexo na água e fala, depois de, sei lá, 500 anos, ele fala, ó, os marcianos aí. Eles vieram os marcianos, entendeu? Que nunca existiu, mas eles são os marcianos. Então é poético, mas é bonito pra caramba, né? Mesmo. Que o espírito humano de colonizar, ele acaba sendo os marcianos, os caras que vão morar em Saturno. E eu tenho visto muita ficção científica hoje em dia que já não coloca Marte, coloca luas de Europa, né? Qual outro lugar que Encélado. Encélado, que é a lua de Saturno. Então, por quê? Cara, então, isso aí mudou muito, né? Essa história de Marte... Marte é um planeta muito fascinante por conta de toda essa história, né? Marciano, né? Tem essa ideia dos marcianos. Exatamente. E de onde que veio isso? Que isso aí é legal pra caramba, porque lá em 1800, quando começou a ter um telescópio um pouquinho melhor, e o pessoal começou a observar Marte, um primeiro cara que foi um italiano, chamado Schiaparelli, ele observou Marte e ele viu uns risquinhos. E ele chamou aquilo de canali. Canais. Canais. Só que canais, a tradução do canali são canais naturais. Tá. Tipo canais, coisa geológica, de geografia e tal. Quando esse termo foi para os Estados Unidos, traduziram errado. Traduziram nos Estados Unidos como channel, de canal que você constrói. Tipo... Canal que foi construído por alguém. Canal de irrigação. Tá. E aí, isso caiu na mão de um cara muito importante também, chamado Percival Lowell. Ele nem era astrônomo, mas ele era empresário e ele tinha um dos maiores observatórios na época. Ele investia muita grana nisso. O sonho dele era encontrar um planeta perdido no Sistema Solar. Acabou encontrando depois Plutão, foi descoberto lá no observatório. Ele que descobriu Plutão? Não, ele não. Ele só era o dono do observatório. Ele é o cara que bancava. Só que ele ficou fascinado. Quando chegou essa história da Europa, que Marte tinha canal, ele falou, cara, eu vou começar a observar Marte com o meu telescópio, porque ele é grande também. E ele começou a ver os risquinhos ali. Mas são retos? Então, na época, o telescópio não era tão bom. Então, na verdade, muitos daqueles riscos nem eram os canais, era coisa da ótica mesmo, da época, que acabou enganando eles. E qual que é o grande problema de Marte? Marte tem estação do ano, igual a Terra. Tem também? Tem. Então, se você observa ele numa estação e em outra, essas coisas mudam, essas feições, essas características mudam. O que o cara pensou aí, cara? Os caras estão plantando coisa lá e estão mudando as coisas de lugar. Caramba! Então, esse negócio aí de ter vida em Marte ficou por muitos e muitos anos. Quando a NASA mandou Eu sabia dessa história, faz todo sentido. Aí a partir dali veio toda Os caras a vão história dos observando e falar, tá mudando aqui, tem alguém lá. Alguém mora lá e tá mudando. Aqui os caras agora estão plantando pro lado de cá. Eles pensavam que eram plantações, que os canais eram sistemas de irrigação. Eles tinham certeza absoluta disso. Caramba. Certeza absoluta. Tanto que aí depois veio todas as histórias lá, a Guerra dos Mundos, tudo veio nisso.
Em 1965, a NASA mandou uma primeira sonda para explorar Marte, chamada Mariner 4. Quando ela mandou essa sonda, em 1965, pensava que quando a sonda fotografasse Marte, ia haver floresta lá. Quando a sonda passou, ela só deu uma passada, ela não ficou na órbita não. E ela tirou 26 imagens de Marte. Quando ela tirou as imagens chegaram e não tinha floresta nenhuma, os caras começaram a ver que era um mundo muito parecido com a Lua e tal, que tinha um monte de cratera e tal. Foi, de um lado, uma decepção, porque eles queriam ver as florestas. Cadê as florestas? E do outro lado, falou, caramba, então é um mundo totalmente novo mesmo pra gente descobrir. E é um negócio novo, você pensar, 1965 até 65, pensava que lá morava gente, cara. Pensava que lá tinha uma raça mesmo. Então é por isso, porque esses livros que eu tô falando do Bradbury e tal, é tudo antigo, é mais antigo do que isso. Isso vem de toda essa história aí. Então Marte acabou tomando conta de toda essa parte de literatura, filme e tudo mais, por conta de toda essa história. O que é esse lado escuro da Lua? Tem um lado que sempre tá escuro? Tem. Não é que tá escuro, né? Na verdade, a gente chama de escuro. Até o pessoal nem gosta muito que fala de escuro, não, porque ele recebe luz, né? Então. O que acontece com a Lua? A Lua, ela é travada gravitacionalmente com a Terra. Ela não gira? Não tem rotação? Ela gira. Só que ela gasta 28 dias para girar em torno do seu eixo e 28 dias para dar a volta ao redor da Terra. A rotação é igual à translação. Imagina se a Terra gasta 365 dias para dar a volta do Sol. Imagina se a rotação da Terra fosse de 365 dias. A gente sempre ia ter um lado virado. Cara. Entendeu? Tem isso sempre um lado virado. Isso aí é coisa do demônio. É coisa, né? Pô, tem um lado que sempre, então, a gente não vê. Tem um lado que a gente não vê. A gente só vê uma face da Lua. Mas não é muita coincidência, não? Eu não tô querendo dar uma de teoria da conspiração, mas é uma coisa bem... Mas isso é hoje, né, cara? Porque aconteceu, quando formou a Lua, né? A Lua tava mais próxima, aí ela foi se afastando. Ela já teve mais próxima? Já teve. Ela se afasta a 3,8 centímetros por ano. Ela vai se afastando da gente. Você tá brincando. Vai ter uma época que a gente não vai ter mais Lua. Vai ter um pontinho cada vez menor. Pô, os nossos antepassados viam a Lua muito maior, então... Não muito, né? Porque não é tantos anos assim. Metros? Chegou, uns metros. Então é pouca coisa. Mas lá, dinossauros, por exemplo, o pessoal fala que se os dinossauros olhassem para a Lua poderia ser um pouco maior, entendeu? No céu. E vai chegar uma hora que ela vai desaparecer, vai sumir. E vai chegar uma hora que ela vai sair desse ponto aí, que ela não vai estar mais travada com a Terra. Aí a gente poderia até ver o outro lado. Mas hoje a gente vê, porque tem as sondas que já estão lá. A China tem uma sonda pousada lá. No lado. Cara, a China, velho. Eles estão fazendo umas paradas que a gente não sabe. Eles de repente já chegaram até no Marte e não estão contando pra nós. Eles divulgaram o que eles acharam já lá? Divulgam. Eles soltam as imagens todo dia. Mas acharam alguma coisa lá diferente? Não acharam nada diferente, não. Mas eles pousaram. A gente não chama de lado. Por que a gente não chama de lado escuro? Mas existe esse termo, eu já ouvi falar. Existe. Esse termo ficou famoso com o Pink Floyd. O Pink Floyd deixou ele famoso, né? Então tem o pessoal que chama de lado escuro, tem o pessoal que chama de lado oculto da Lua. Aí já fica um pouco mais... Isso. Né? Mas por que ele não é escuro? Quando a Lua tá cheia aqui pra gente, a Lua tá cheia. Quer dizer que o Sol tá pegando batendo chapado na face que a gente vê. Aí o outro lado tá de noite. Exatamente. Quando é a Lua nova, o outro lado, que é o tal do lado escuro, tá recebendo a luz do Sol. E a gente não, e o lado nosso... Se a gente tivesse uma navezinha lá, ia estar... Exatamente. Então não é lado escuro. Não é escuro. Não é escuro e nem oculto. Os americanos chamam de far side, que é o lado distante. O lado também não é uma tradução. Quando você traduz, fica meio esquisito, entendeu? E eu até brinco lá com os astrônomos. E aí, como que a gente chama então, cara? Aí eu falei, eu vou chamar de oculto e pronto, entendeu? Lado oculto. Mas a gente tem imagens e tudo mais. Hoje já não é tão oculto assim. Então, assim, formas de a gente se ferrar vindo do espaço são esses objetos. Explosões solares. Isso que eu ia falar, como chama isso? É explosão solar? Explosão solar. Quando tem uma explosão muito forte. Isso. Também é monitorado, é o clima espacial que a gente chama. Qual foi o último que teve? Cara, não, o último assim que pesado foi terrível mesmo, esse aí foi há muitos anos, há 200 anos atrás e tal, mas qual que é o grande problema da explosão solar? Não é a explosão solar, cara, é nossa, é porque hoje a gente é baseado a tecnologia. O corpo não vai sentir nada. Não, o corpo não vai sentir, mas o que vai acontecer? Vai acabar com a nossa vida, cara. Acaba a internet, acaba a energia elétrica, entendeu? Energia elétrica também, por quê? A rede elétrica.
Por quê? Qual Porque é a função? essas partículas carregadas do Sol, elas vêm assim, no nosso corpo, ela não vai fazer tanta coisa, mas na rede elétrica, Ela dá uma bagunçada tá geral. bagunçado. Então teve um evento lá nos anos 1800 e tal, evento de Carrington, que chama, que foi uma grande explosão que teve no Sol, só que naquela época, cara, não tinha tanta tecnologia. É. Mas o que tinha sofreu. Rádio. Hoje, isso, rádio foi danificado e tudo. Eletricidade. Hoje seria um grande problema, porque a nossa sociedade já está baseada